Essa história eu passei 25 anos para contar. Hoje você vai conhecer a história de Camila Mariz, uma mulher que saiu do sertão paraibano, passou por um trauma absurdo e transformou isso em força para poder ajudar outras mulheres. Hoje eu entendo, quando eu olho para trás para tudo que eu vivi, eu vejo que era um lar que era num ambiente de tensão, porque era um lar onde existia violência doméstica. E até que um dia, uma sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 1999... Meu Deus. Morte. E ele só saiu do quarto quando a minha mãe não estava mais com vida. A falta de perdão, ela é como se você pegasse o seu pior inimigo, que no meu caso era o meu pai. E aí você amarrava, sabe, aquele prisioneiro lá do barco que você quer jogar, aquelas bolas, e amarrasse em você e amarrasse no seu pior inimigo. Então a falta de perdão, ela é um elo que traz pra você o peso de coisas que você não fez. Nós somos também de uma origem muito humilde, então minha mãe era agente comunitária de saúde. E a gente, muitas vezes, quando as pessoas não tinham alimento, a gente tirava da nossa casa, dividia o que tinha na nossa casa com as pessoas. Camila Mariz é advogada, vice-presidente da Comissão do Combate à Violência contra a Mulher da OAB Paraíba. Esposa do governador também da Paraíba, Lucas Ribeiro, e mãe do Daniel e do José. Conheci Lucas na escola e minha avó falava assim: minha filha, dê uma chance a ele porque ele vai parar de lhe aperrear. Em dar uma chance, passaram-se 20 anos. Caramba! Se eu não fosse mãe de Daniel, uma experiência de José, mesmo pai, mesma mãe, 3 anos de diferença, experiência completamente diferente. Se eu não tivesse essas duas experiências, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. O cristianismo, ele é a única religião que ele olha para a dor e ele não apaga essa dor. Essa dor, ela precisa ser atravessada. Perdão não é merecimento, é graça. Minha história não mudou no dia que eu perdi a minha mãe. Minha história mudou no dia que eu perdoei o meu pai. Antes de a gente mergulhar na conversa, deixa eu te pedir algo rápido. Hoje, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos e gostam do conteúdo do podcast ainda não estão inscritas no canal. Se esse conteúdo já te ajudou na sua fé, na sua vida profissional ou na sua família, se inscrever é uma forma simples de retribuir. Aproveita e já ativa o sininho. Quando você se inscreve, além de não perder nenhum episódio, você ajuda nossos vídeos a chegar em pessoas que precisam ser transformadas, como família, como cristãos, como empreendedores. É grátis, leva 2 segundos e faz muita diferença para mim, para o time aqui. Se você fizer isso, a nossa promessa é clara. Vamos continuar trazendo convidados, conversas e princípios que te ajudem a viver o Evangelho, cuidar da sua casa com excelência e construir negócios extraordinários. Muito obrigado por estar aqui e vamos para o episódio. Hoje vamos começar uma série bastante especial, uma série que Deus colocou no coração, uma série realmente que de fato transforma e está alinhada ao propósito do podcast. É uma série que fala sobre transformações depois que você encontra com Deus, processos realmente transformadores de conversão, realmente poderosos. A gente começou sem nem saber essa série e a gente tem um dos vídeos mais de 1.100.000 visualizações, mais de 155.000 curtidas, quase 1.000 comentários. E realmente a gente viu que transforma. Deus colocou no nosso coração, é o propósito do podcast. E hoje a gente vai começar essa série uma vez por mês para vocês verem a transformação. O quão é bom realmente a gente encontrar Deus e quão era vazia a nossa vida antes disso. E para isso hoje a gente tem uma convidada especial demais, mas eu vou deixar para minha esposa. Eba, hoje a gente tem uma convidada maravilhosa. É a primeira dama do estado da Paraíba, Camila Mariz. Obrigada, minha amiga. Seja bem-vindo. Obrigada, meus amigos, obrigada. Gente, Camila, a gente tem o privilégio de lhe conhecer. E todos os lugares, eu estava até comentando antes de você chegar, em todos os lugares que falam de Camila, e eu até já disse pra você, é impressionante, Camila é unanimidade. Todo mundo que fala de Camila fala com amor. Inclusive, foi o que eu disse pra você. Quando tem postagem nos blogs, aí eu só aqui vou lá curtir e vou comentar, óbvio. E eu vejo vários outros comentários de pessoas que lhe conhecem e dizem a mesma coisa, que é como se a gente, né, quando lhe conhece, quer dizer, ela é realmente tudo isso, você é realmente tudo isso. Você é uma pessoa que, assim, é muito além dos cargos, que é o que eu queria falar. Que Camila, além de ser a primeira dama da Paraíba, ela é vice-presidente da Comissão de Combate à Impunidade e Violência Doméstica da OAB. Ela é presidente de honra do Programa de Artesanato Paraibano. Inclusive, hoje ela está... Eu elogiei o look, ela está... Estou aqui vestida de artesanato.
E a primeira pergunta que eu queria fazer é: quem é Camila? Que as pessoas... Eu tenho a oportunidade de conversar com você, de saber quem você é, Marcelinho também. Mas tem muita gente que só lhe conhece assim, de fora. Então, como é que você se apresentaria? Quem é a Camila que muitas pessoas não veem, não têm acesso, né? Como a gente tem o privilégio de ter. E quem não tem acesso, que vê superficialmente, fala muito bem, Tem, né? também. Começa logo com a pergunta mais difícil. Responsa. Não tem, eu acredito que assim, não tem coisa mais difícil do que a gente se autodefinir. Verdade. Tem sempre um provérbio que eu procuro ter em mente, que é: deixe que a boca do outro te louve. Então, assim, eu busco muito dar testemunho de quem eu sou, e isso é uma coisa que eu aprendi observando e também pelo falar, porque ele já se posicionou nesse sentido com o meu marido. Ele sempre diz, o nosso cristianismo, ele não pode ser só de palavras. É verdade. Esse não é o cristianismo verdadeiro, esse não é o cristianismo que vai encontrar o coração das pessoas. As nossas ações devem dizer quem nós somos. Então, para ser uma definição assim sucinta e que traz muito daquilo que eu acredito, que a minha família acredita, é que aquilo que a gente faz, as nossas ações, a nossa forma de servir, aonde estivermos, possa trazer para as pessoas, aproximar as pessoas, nunca afastar. Tem também outra coisa que eu sempre tenho em mente, que é: Deus não permita nunca que eu seja uma pessoa que impede os outros de ver a Cristo. Porque se a gente não cuida... Pedra de tropeço, né? A gente pode ser uma pedra de tropeço. Então, se a gente não exerce domínio próprio, se a gente não se controla, a gente tá na carne e a gente vai estar até o dia, né? Ou que o Senhor vier, ou que a gente vai encontrar com Ele. Então, eu acredito que é um exercício diário da gente se firmar mesmo na rocha e dizer: não, esse pode ser o meu desejo de agir assim para esse momento, mas tem algo excelente se eu agir em obediência. Então a gente busca muito, e para falar de mim, eu acredito que é isso, essa pessoa que tem o desejo de servir com excelência, de modo que eu seja, para Deus e para minha mãe, para minha avó, para minha família, uma pessoa que é motivo de gratidão, de olhar e dizer: que bom que eu criei essa filha, que bom que eu investi, eu tenho 2 filhos hoje. Então, é um investimento de vida. As nossas necessidades, vocês vão experienciar isso, eu sei, no tempo do Senhor, e vocês vão ver como é transformador você ter um filho, você entende o plano original de Deus. Deus permite que a gente tenha filhos, não é para a gente fazer do nosso filho uma medalha, não é para que os nossos filhos sejam perfeitos, eles nunca serão, porque nós não somos. Então, é inatingível esse padrão de perfeição, ele é inatingível, ele não é real e ele causa muita frustração. Então, quando Deus permite que a gente seja pai, mãe, seja mãe, tenha filhos, e eu li um livro, adoro livros, então minha história é muito baseada nos livros que eu li, a Bíblia sempre, mas também tem alguns que marcaram de maneira determinante algumas convicções que eu tenho. E eu li um livro chamado Desafio aos Pais. E ele não fala sobre o comportamento dos filhos, ele fala do que Deus revela quando nós temos filhos, em nós, sobre nós. O que Deus quer tratar conosco quando nós temos filhos. Então eu olho muito para essa relação com os meus filhos, para mim, foi um divisor de águas. Se eu não fosse mãe de Daniel, uma experiência de José, mesmo pai, mesma mãe, 3 anos de diferença, experiência completamente diferente. Se eu não tivesse essas 2 experiências, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então, assim, eu fui realmente transformada pela maternidade, mas não pela maternidade, o fato de você carregar um bebê na barriga, 9 meses, que já é um desafio enorme, e dar à luz a esse filho, instruir, educar, guiar, né, tomar pela mão, mas o exercício diário do relacionamento, da maternidade, da construção, da casa, é um desafio diário. Eu posso dizer a vocês que é o meu maior desafio. As pessoas falam: você trabalha tanto, eu digo: é quando eu descanso. Verdade. O trabalho em casa, ele é muito pesado. Ele é muito pesado. E é um trabalho onde, quando você tem 2 crianças, quando você tem idoso, quando você tem pessoas que, pela peculiaridade da circunstância, elas precisam estar com as necessidades sempre em evidência. Ou seja, vai ser sempre as necessidades delas e depois as suas. Verdade. Entende?
Então, Perfeito. E Camila estava falando logo no início, sabe que eu lembrei que alguém disse isso uma vez, não sei se está certo dessa forma, mas diz assim, a nossa vida é a Bíblia que muitas pessoas vão ler, porque tem gente que nunca vai parar para ler, ai não, hoje eu vou buscar mais de Deus. Não, mas através da nossa vida elas podem conhecer o Senhor, ou não. é isso. Ou através da sua vida ela pode olhar É e dizer, isso. meu amigo, para ser assim, Deus me livre. Eu quero não apimentar um pouquinho aqui essas Vai. perguntas. Rebeca falou, acho que no podcast passado, quer dizer, no anterior, uma coisa muito interessante, Camila. Eu não aguentava mais o Marcelinho do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu queria entender, fazer essa pergunta agora para Camila. Eu queria saber Existiu um Camila do Antigo Testamento e Novo Testamento. Como foi esse início, né? Eu queria entender um pouquinho como era Camila, porque lindo, Sim. eu achei lindo porque você já vê realmente baseada na rocha, em Deus, enfim. Mas eu queria entender com esse Sim, para que as pessoas que estão assistindo, né, possam... do Antigo Testamento. Então, passa muito pela nossa trajetória de vida, eu acredito. E até para suavizar e deixar aqui uma coisa também engraçada que a gente fala lá em casa, eu falo muito que meu marido é antes de Camila e depois de Camila. Igual a cronologia do tempo, antes de Cristo, depois de Cristo. Aí eu, de vez em quando eu brinco, eu falo, é um antes de Camila e é um depois de Camila, brincando naturalmente. Isso. Mas assim, eu acredito que quem chega na vida da gente que é para ficar, vem para somar. A gente até já conversou sobre isso, tanto já falei para a Rebeca quanto para Marcelo, o quanto vocês juntos são realmente aquilo que Deus sonhou para a vida de vocês. Talvez separados vocês não chegassem aonde vocês vão chegar e já estão, numa travessia maravilhosa e a gente está sempre atravessando, né? Nós nunca estamos terminados. Eu até li hoje, estou lendo outro livro que dizia assim, nós somos seres eternos, então Deus não nos criou para o temporário. O princípio da maturidade, né? A gente nunca vai atingir a maturidade. Isso. O temporário, eles são os ciclos, né? Que vão iniciando e vão concluindo. E aí, respondendo a pergunta de Marcelo, e para quem não me conhece, me apresentando um pouco para as pessoas, hoje muita gente conhece Camila, né? E muita gente vê a obra quando ela aparentemente está concluída, que eu não acredito, assim, que estejamos concluídos, prontos, terminados. Pelo contrário, eu vejo assim uma evolução gradual e não é uma linha reta. Ela é uma linha cheia de oscilações, de curvinha, não é um caminho linear. O nosso caminho, ele não é linear. Ele é cheio de curvas e de gargalos, altos, baixos, vales, montes. E muitas vezes a gente olha e acredita que aquela situação nunca vai terminar, seja a situação boa ou a ruim. Porque também muitas vezes no bom a gente se conforma e a gente diz, aqui está muito bom, ótimo. Eu quero morar nesse lugar. Eu já mudei tanto de casa, de cidade, que eu olho assim, eu digo, meu Deus, Deus realmente não me quer, Deus me ama como eu sou, mas Ele não quer que eu permaneça desse jeito. E aí, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, breve, para que as pessoas conheçam e até para desmistificar. Por exemplo, muitas vezes quando eu ouvia, é uma primeira dama, a gente imagina o quê? Uma pessoa que nasceu em um berço de ouro, que foi conduzida por fadas, anjos. Foi preparada para aquilo, na verdade. Num lar extremamente tranquilo, onde não havia briga, não havia divisão, né? Você tem uma imagem de perfeição, né? Infelizmente é isso que a gente alimenta, e eu não digo pelas pessoas que estão em casa, eu digo porque eu já fui essa pessoa que pensou dessa forma. Quando eu olhava para isso, eu dizia, para a minha realidade, para o meu contexto, eu olhava e dizia, pode ser para muita gente, mas não é para mim, esse lugar não é para mim, sabe? Esse lugar é para essa pessoa que teve uma trajetória linear, que ela pode se orgulhar de falar, que nasceu em uma família, que é descendente, e que não há nenhum problema nisso. Tem famílias tradicionais com histórias lindas, grandes homens e mulheres que formaram outros grandes homens e mulheres, e a responsabilidade, o testemunho de cada um, ele é individual, né? O que seus pais fizeram é incrível, mas a sua história quem vai contar é você, com as suas atitudes, com as suas escolhas, da mesma forma a Rebeca. E quando eu olho para a minha trajetória, eu penso lá atrás, eu nasci em Campina Grande e eu sou filha única. Meus pais só tiveram Camila,
E minha mãe engravidou quando estava na faculdade, que era uma coisa que acontecia também muito e acabava que naquela época, quando acontecia uma gravidez indesejada durante o namoro, casamento era praticamente uma condição, inclusive para que aquela gravidez se desenvolvesse. Então, minha mãe, ela estudava em Campina Grande, ela era universitária, eu sou de uma família do sertão da Paraíba, a família da minha avó tem raízes na cidade de Uiraúna, e a família do meu avô tem raízes em Souza. São 2 grandes cidades do sertão paraibano, e eles, quando casaram, fixaram residência em São João do Rio do Peixe, que também hoje é uma cidade muito desenvolvida no Alto Sertão da Paraíba, e foi onde eu passei a minha infância. Quando minha mãe descobriu a gravidez, ela teve que voltar para o sertão para poder ter apoio, e como eu sempre digo, veja como a mulher, ela tem sempre esse coração voltado, esse desejo, e a gente faz isso com a maior alegria do mundo. Tudo que eu renuncio pelos meus filhos, eu faço com a maior alegria, eu nem penso 2 vezes. Muitas vezes é até difícil, quando a responsabilidade é tão grande que você não pode decidir por eles, você tem que decidir de acordo com o compromisso e com a missão que você assume, e essa é a decisão sempre mais dolorosa. A gente vai em nome do compromisso que tem, mas o coração, o desejo, a vontade, a intenção tá de estar junto com eles. Então, minha mãe fez essa escolha, desistiu da faculdade, ela era estudante de geografia na Universidade Federal da Paraíba, naquela época o campus em Campina Grande, só existia campus em Campina e João Pessoa, e ela volta, que foi um movimento de uma irmã, a segunda mais nova. Minha mãe era como se fosse a filha mais nova dos meus avós, que tiveram 12, sobreviveram 10. Naquela época morria-se muito na infância, então minha avó perdeu 2 filhos, um com 7 anos de meningite e outro bem novinho ao nascer. Então, com meses, faleceu, e aí sobreviveram 10, 5 homens e 5 mulheres. E minha mãe era a encostada mais nova, como fala no sertão. E ela desistiu e casou com meu pai e ficaram na cidade dos pais, né, dos meus avós maternos e paternos. E ali eu tive uma infância muito feliz. Minha infância foi marcada sempre pela presença da minha família, pelo convívio que eu tinha tanto na fazenda do meu avô, que era o pai do meu pai de uma família muito pequena, e minha mãe de uma família extremamente grande. Então, assim, as reuniões eram sempre na casa da minha mãe. Minha família vinha toda de Campina Grande. Todos os irmãos dela, meus tios, fizeram esse movimento de sair do sertão para ir estudar e ter uma oportunidade de uma vida melhor em Campina Grande, João Pessoa, que era o contexto daquela época. Então, eu fui criada na casa dos meus avós maternos, ainda mais. Minha avó materna, ela é minha madrinha de nascimento, meu avô também, que era outro costume da época, né, batizar não sei se isso aconteceu com algum de vocês, mas era batizar na igreja com os pais. Os avós da criança assumiam, porque caso acontecesse qualquer coisa, os avós já estariam oficialmente designados para cuidar daquela criança. Então, eu perdi meu avô agora eu não vou lembrar a idade exata, aos 8 anos. Aos 8 anos de idade eu perdi meu avô, e era assim a minha referência de pai. O meu pai do coração era o meu avô. Ele me tratava realmente como uma filha, era uma pessoa extremamente amorosa, e um paizão, um super vovô, assim, era a minha paixão. Manuel para a Sofia. E são as melhores lembranças. Eu tenho lembrança dele. Ele gostava de tocar violão e era um homem culto, muito inteligente, gostava de ler. Então aprendi muita coisa, ainda que novinha, aprendi muita coisa ao vê-lo. Isaac, o nome dele era Isaac. Eu amo esse nome. Bonito, né? E a minha avó, Francisca, era a esposa, e sempre, até hoje, ela será eternamente, é a minha referência de força. Sabe quando você escuta aquela mulher sertaneja, forte, aguerrida, que fez tudo, que lutou pela família? Ela se formou com um dos meus tios. Para aquela época, minha avó é de 1933, então vejam a força das mulheres que decidem, né, ser protagonistas, ser a protagonista da sua própria história, ela nunca respeitou o contexto de época nenhuma. Eu sempre digo que ela é a mulher mais à frente da época dela, que eu conheci até hoje. Então ela foi essa grande liderança, estudou com meu tio até hoje. As memórias que eles têm, eles são muito amigos. Minha avó tem 93 anos, é
é linda, é a coisa mais linda Que do bênção. mundo. Uma bênção, uma bênção. O Senhor concedeu longevidade a ela, saúde plena, e nós somos extremamente gratos. Quando a gente se reúne, quando a família se reúne, quando os filhos falam, todos têm assim nela, ela foi aquela pessoa que fez a diferença nos 90 anos dela. Todo mundo, a gente gosta de ter esse momento de discurso em família. Sim. Todo mundo tem a oportunidade de abrir o coração e de falar um pouco do que aquela pessoa que está sendo celebrada naquele dia representa. Então, assim, minha avó é unanimidade. Mas ela tem... Já sabemos quem que Ela- exatamente. Só que vovó, ela é a força bruta. Entendi. Ela- É bem rígida, assim. Ela é Sei. muito, muito firme. Ela é uma mulher, assim, de muita autoridade. Você, para criar 10 filhos, Tem Tem que ser. trabalhar, se formar com um dos seus filhos, foi professora de filosofia também, inteligentíssima, Caramba. falava francês, assim, outra inspiração, outra grande, no sertão da Paraíba, tá, minha gente? Isso é Nordeste brasileiro, sertão paraibano, nascida em 1933, sertão Dona relativamente Francisca, longe, né? Alto Sertão, Alto Sertão. bem distante daqui, são Exato. quase 7 horas de viagem de carro. Então, pensa, hoje, imagina na condição da época, né? Não existia tudo que se tem hoje de estrutura, de infraestrutura. E minha avó foi essa pessoa, essa referência para todas nós. Mas minha mãe era de um temperamento e de um comportamento completamente diferente. Minha mãe, aquela pessoa que dava um boi para não entrar numa briga, tranquila, sempre preocupada em servir, em fazer o bem. Que isso também é uma característica muito da minha avó, porque minha avó não só teve os filhos, como toda a família que tinha nas zonas rurais, nas partes mais distantes, ela sempre abrigava na casa dela para que tivesse também uma oportunidade, que também era um costume muito comum Então, várias pessoas passaram pela casa dela, acabaram se tornando médicos. Hoje a gente tem um amigo que é membro da Academia Paraibana de Letras, Legal. então já foi secretário de Cultura do Estado. Todas essas pessoas passaram, eu digo que tiveram a dádiva e o privilégio de serem cuidados por Dona Francisca. Assim, eu sou uma dessas pessoas, então... Baita eu legado, vivi né? isso, nossa. Baita legado. baita legado. Então, eu vivi essa realidade da casa da minha avó, muito, muito próxima. Diariamente, minha mãe trabalhava muito. Minha mãe, nós somos também de uma origem muito humilde, então minha mãe era agente comunitária de saúde. E aí eu não sei se vocês sabem o que é que hoje ou naquele tempo fazia um agente comunitário de saúde. É visitar as crianças e fazer controle de saúde, de condições de saúde, de epidemias naquela época, como é que se tratava naquela época. Com soro caseiro. E a alimentação. Geralmente as crianças elas estavam abaixo do peso e elas precisavam ali com o que tinha na época, que era o soro caseiro, para que a criança ela pudesse se desenvolver e sair daquela condição de desnutrição. Então eu vi Forte, né? muitas vezes, minha mãe pegava a motozinha dela e eu ia para todo canto com ela. Quando eu não estava com a minha avó, eu estava com ela. E a gente ia para a zona rural, a gente ia em muitos lugares. Eu entrava na casa das pessoas, as pessoas conheciam ela pelo nome, e a gente, muitas vezes, quando as pessoas não tinham alimento, a gente tirava da nossa casa, dividia o que tinha na nossa casa com as pessoas. Então, ela sempre foi uma pessoa também que esteve para servir. Na juventude, ela foi mãe aos 20 anos de idade. Então, muito jovem, ela assumiu uma responsabilidade. Você ter um filho e você assumir a responsabilidade de um filho são coisas completamente diferentes. Você ser casado e você assumir a responsabilidade de um casamento são coisas completamente diferentes. Tem muita gente que delega, né? Muita gente delega o que pode ser delegado e até muitas vezes o que não pode, e aí, infelizmente, e tudo isso tem um preço, né? Com e o preço de certeza. relacionamento não tem como a gente reparar, não tem como reconstituir. Minha mãe era casada com meu pai. E essa relação sempre foi uma relação conflituosa. Eu não vou dizer a vocês que eu tenho marcas de que o meu pai me maltratasse ou que não, de forma alguma. Mas o meu lar, hoje, eu entendo, quando eu olho para trás para tudo que eu vivi, eu vejo que era um lar que era num ambiente de tensão 24 horas do dia, porque era um lar onde existia violência doméstica, algo que a gente fala, que a gente tem um termo hoje. Naquela época, né? Naquela época era a coisa mais natural do mundo e ninguém falava sobre o assunto. Nós fomos criados, todos nós e as gerações anteriores, de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Verdade. Então eu honestamente, hoje a formação de advogada, o que o direito me trouxe, o que é que a minha bagagem me trouxe, isso ajudou com que muita gente permanecesse em silêncio e acabasse morrendo. Muitas mulheres acabassem morrendo.
e que precisasse de anos para que esse contexto pudesse mudar e as mulheres pudessem sentir com muita dificuldade, porque a dificuldade de quem é vítima de violência, ela é muito grande. Né? É muito grande. Primeiro, você não se identifica como vítima, você acha que é normal. É porque aconteceu aquele episódio naquele dia, é porque o time perdeu. Sempre tem uma justificativa que não justifica. É porque ele teve um dia difícil no trabalho, é porque você usou aquela roupa, é porque tinha uma mensagem no seu celular. Coisas que não... Eu acho que todo relacionamento, quando ele perde a linha do respeito, quando o respeito ele não existe... Não pode continuar aquela relação, ela não pode continuar sob pena de ser uma ameaça para a integridade física mesmo daquelas pessoas. Psicológica eu nem falo, porque psicológica é o primeiro que abala, sobretudo para a mulher, que tem essa questão da autoestima, fases de oscilações hormonais e diversas coisas que são ciclos que são diferentes do homem por natureza, por condições naturais. Nós passamos por inúmeras fases, maternidade, menopausa. Então, é muita coisa que a mulher enfrenta que o homem nunca vai enfrentar por condições naturais. A criação fez dessa forma. Então... Quando eu lembro desse ambiente, embora eu tenha a infância extremamente feliz e as marcas melhores possíveis, eu lembro também de tudo que a minha mãe passou. E passou realmente em silêncio, ninguém sabia. Ela tinha uma irmã muito próxima, a minha família é muito próxima até hoje, mas tudo que a minha mãe enfrentava, ela enfrentava sozinha. Nossa. Ninguém sabia. A única pessoa que sabia era eu, que naquela época era uma criança e... Eu via a minha relação com meu pai, ela era uma relação, sempre foi disfuncional, porque eu via que ele fazia mal para minha mãe, embora ele não me fizesse mal, mas ele fazia mal para minha mãe. Então a criança ela é sensível, ela percebe as coisas. Então eu percebia o que acontecia, eu não sabia por que acontecia, achava que era natural, hoje eu sei que não é, absolutamente. Até que um dia... Depois de 10 anos de sofrimento, de um relacionamento extremamente difícil, e se você encontrasse com a minha mãe na rua, era aquela pessoa sorridente, pronta para ajudar, a marca dela na cidade. As pessoas que até hoje lembram dela, os contemporâneos da época, dizem, a marca da sua mãe era o sorriso. Sua mãe era como o sol, que chegava e iluminava aonde estava. Então, a gente não sabe o que o outro vive. A gente muitas vezes julga e não conhece o contexto. Em que contexto a pessoa está inserida. Então, nós vivemos esse contexto durante muitos anos e, além de questões financeiras que são preponderantes dentro de um casamento, eu sempre vi a minha mãe trabalhando. A minha mãe sempre trabalhou, ela trabalhava nesse trabalho fixo como agente comunitária de saúde, que não ganhava muito, mas era uma coisa certa, né? E minha mãe também era empreendedora, ela tinha um pequeno comércio na cidade, que quando ela não estava atendendo, ela estava no comércio dela. Então ela era revendedora e tinha um pequeno empreendimento, e eu ia para lá, ficava lá, aprendia a fazer conta com ela, atendia as pessoas, anotava, ajudava na caderneta, me sentia útil. Então eu vi muito esforço por parte da minha mãe, eu vi... Durante os 10 anos que eu tive com ela, uma pessoa que sempre buscou excelência em tudo que fazia, um compromisso muito grande, e deixou esse legado. E até que um dia, uma sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 1999, meus pais eles estavam separados, fazia algo em torno de 2 meses, eu sou do dia 20 de fevereiro, e ali no Natal, eu me lembro do último Natal, essas memórias são bem... sabe, são bem, elas são fortes, elas são vivas, são memórias muito vivas na minha mente até hoje, desse último Natal que nós passamos juntos, toda a minha família desceu para o sertão, de Campina Grande para o sertão, para se reunir todo mundo, como fazíamos na Semana Santa, no Natal, uma família grande que se reunia, meus primos, primas, e nesse Natal eu via já a intenção dela de não dar mais, sabe, esse relacionamento, eu tô tentando juntar, eu tô tentando somar, e ele não tá indo no mesmo sentido, não há uma comunhão, não havia comunhão. Muitas vezes há casamento, mas não há comunhão. E não havia comunhão naquela relação, e eu era uma das pessoas que dizia, mãe, a gente não precisa dele, eu quero que você seja feliz. Meu Deus. Forte. E naquele Natal ela decidiu que não ia prosseguir com a relação. E quando chegou no dia 26 de fevereiro, eles já estavam separados, a gente estava na casa da minha avó.
E ele buscou a minha mãe, ela estava indo me deixar na escola, ela que fazia tudo comigo, deixava na escola, pegava na escola, fazia tarefa. E aí chegou um ponto que eu já fazia minha tarefa sozinha, ela foi me dando essa independência. E ele chegou dizendo que precisava falar com ela naquele momento, que era importante, e ela, tá, tudo bem. E ela foi me deixar na porta, no portão da casa da minha avó estava no jardim, nós já tínhamos perdido meu avô, fazia 2 anos que minha avó tinha perdido meu avô, e tinha perdido a filha mais nova para um câncer. Então a filha mais nova, naquele momento, era minha mãe. E aí morávamos nós 3 na casa, 3 mulheres, para você ver como existe ainda hoje um padrão de homens agressores, que não são todos. Eu acho muito importante que a gente diga isso. Existe gente de bem, existe gente de valor, e eu sou uma pessoa que eu teria todos os motivos para dizer que não, mas tem. Hoje eu tenho 3 homens na minha casa, 3 homens de verdade, criados e cumprindo a missão que Deus deu para eles serem e para eles cumprirem aqui na Terra, de verdade, sendo esse reflexo, inclusive para uma pessoa que teria todos os motivos para desacreditar desse contexto e de tudo isso. E carregar toda essa bagagem. Mas é isso que Deus faz. Deus transforma. Deus pega o pior que você viveu e transforma. Não para mim, não para mudar a minha história, porque o que aconteceu não muda. Mas para que nós possamos estar aqui hoje, testemunhando e ajudando outras pessoas a mudar outras histórias. Então, naquele dia, eu perdi a minha mãe. Ela me deixou, cidade pequena, todo mundo se conhece, e a gente ela saiu no portão de casa, encontrou a vizinha fez, não, eu levo ela na escola, não se preocupa não, que eu levo. Minha avó não viu que ela voltou para casa, que minha avó estava no jardim, era uma casa grande. E ela volta para casa, e quando ela volta, ele já está de maneira premeditada, aguardando ela no quarto, e ligou o som para que minha avó não ouvisse, e assim, foi pelas costas, para que ela não oferecesse resistência, que trancou a porta do quarto, e ele só saiu do quarto quando a minha mãe não estava mais com vida. Na casa da tua avó? Na casa da minha avó. Meu Deus, Camila. Então, assim, é outra coisa que eu sempre falo, se você acha que é difícil para uma filha perder uma mãe, e eu sou filha única, naquele dia eu não perdi minha mãe, eu perdi toda a minha família. Não tinha mais como ter condição de ter relacionamento com meu pai, não tinha, na verdade, eu não tinha relacionamento, não existia comunhão no nosso lar há muito tempo. E eu perdi a minha mãe, que era o meu elo, era o meu vínculo com o mundo, uma criança de 10 anos, eu olho para os meus filhos hoje, eu vejo o quanto eles são dependentes, e quando eu vejo o quanto eles são dependentes, o quanto uma criança depende de um pai e de uma mãe, eu vejo hoje o cuidado de Deus com a minha vida. Amém. Não, e você, tudo que você viveu, não é um eu tenho cuidado. Separado aqui alguns pra trazer, mas enfim, a gente tem uma noção de que o cuidado de Deus, ele é um Deus distante. Quando a gente escuta as coisas, quando a gente lê a Bíblia, e mesmo tendo sido muito, muito, muito difícil, Deus não é um Deus distante. Deus, ele é um Deus muito próximo. Ele é uma presença muito forte, muito forte. Ele é uma presença forte hoje, e hoje eu vejo o cuidado, o favor, a mão do Senhor, tudo que Ele me livrou, o amor dele por mim. Eu não tenho palavras para dizer da gratidão do meu coração por tudo que o Senhor fez. E Ele não precisava fazer nada disso, porque Ele já mandou Jesus por nós. Se Ele não tivesse feito nada disso, Ele continuaria sendo Deus. Mas hoje eu vejo que Deus não só fez, mas Ele permite, olha que Deus grandioso, Ele permite que a gente contemple. E aí, para mim, aqueles desertos que a gente passou e que a gente aprenda, né, nesses desertos, porque o deserto, ele é lugar de aprendizado. Isso, né? Não é lugar de fazer casa, é um lugar de passagem, mas quando a gente está na aflição, a gente não acredita que vai passar, a gente acha que nem tem porta, né, que a gente acha, naquele momento eu disse... Aos olhos humanos acabou tudo. Acabou tudo, né? Exatamente. Aos olhos humanos, acabou tudo, é o fim. Aos olhos humanos, assim, naquele momento eu fui esmagada. A sensação é de ser esmagada e abandonada. Eu só tinha 10 anos, então qual é a compreensão de uma criança de 10 anos? A minha mãe me abandonou. E agora? Mas, Camila, como essa história, ela me impacta, assim, da sua vida,
por quem você se tornou, sabe? Porque hoje você tá contando essa história que com certeza você já contou em outros lugares para outras pessoas tantas vezes, mas em todas elas dói, continua doendo em você. E cada vez que você conta, dói, mas mesmo assim você não deixa de falar. Isso. E não deixa de testemunhar do cuidado de Deus na sua vida. Então, assim, você passar por um deserto tão difícil, como muita gente também tá passando. E eu sei que é por isso que você conta, para que as pessoas que passam pelo mesmo, elas possam olhar para sua vida e dizer, meu Deus, Deus fez tudo novo. Deus fez tudo novo na sua vida. Então, Deus lhe abençoou. E, assim, Deus lhe abençoou com um casamento maravilhoso, que eu e Marcelinho, assim, podemos conviver com vocês e sabemos isso. Não é só, né, que tem tanto casal que é em frente às câmeras. Não, vocês são esse casal de verdade na vida real. Deus lhe abençoou com seus filhos, então ele mudou sua história totalmente. Mas durante todo esse tempo, mesmo antes dele ter mudado, mesmo antes de você viver o que você vive hoje, você permaneceu fiel. E esse é o maior, assim, o maior testemunho para a minha vida, de eu lhe assistindo e ver, meu Deus, quantas vezes a gente passa por uma coisa muito menos e a gente já tá, meu Deus, mas por quê? Mas, meu Deus, mas não era. Por que eu, né? Porque comigo, a gente sempre pensa isso. Exatamente. Assim, eu nunca questionei o Senhor, até porque eu nem tinha dimensão, nem a correta compreensão, né, 10 anos de idade. Eu olhava assim para o céu e eu pensava, meu Deus, e agora? Onde é que eu vou dormir? Eu era muito, muito, muito próxima da minha mãe. Nós éramos, como eu falei, passava o dia. Eu dormia com a minha mãe na mesma cama. Eu vim parar de dormir na mesma cama porque depois da minha mãe eu fiquei com a minha avó. Minha avó, ela foi esse braço, esse colo, esse afeto, esse restabelecimento de conexão com o mundo, com amor. De verdade, foi a minha avó. Ela me deu tudo que você pensar de suporte emocional que eu poderia ter, eu tive junto da minha avó. Então, ela foi a pessoa mais, penso eu, sendo mãe, mais penalizada, porque ela chegou em um momento em que ela olhou e disse, e agora? Eu não posso fazer mais nada pela minha filha. Então, ela foi essa pessoa. Imagina o que é isso para uma mãe. Quando aconteceu, a sua avó te avisou do ocorrido? Então, minha avó chegou no local, era cedinho, era 7 horas da manhã e luz do dia, assim, pra você ver quanto é absurdo, quanto a gente precisa dos poderes, quanto a gente precisa da justiça, o quanto a gente precisa do Estado, e nesses órgãos, sempre tem que haver pessoas. Então, a gente precisa de gente. A gente precisa de gente que enxergue, que sinta dor, que saiba o que é necessidade, o que é dificuldade. E quando que sirva, que tenha um desejo de servir, de restaurar, de transformar. Não é porque foi difícil para mim que eu tenho que fazer com que seja difícil para todo mundo. Muito pelo contrário, isso não é o nosso papel. É o papel de sentir a dor, superou, agora é a sua vez de ajudar. Eu vejo muito dessa forma. Então, minha avó, ela naquele momento, ela teve que também ser socorrida. Ainda outro dia eu estive lá e já trabalhando na política pública, já trabalhando na defesa das mulheres, e aí uma pessoa chegou para mim e disse, olha, meu pai foi a pessoa, naquela época a gente não tinha carro em casa, minha mãe tinha uma moto, e aconteceu muitas vezes da gente ter carro, e aí meu pai fazia alguma coisa errada e a gente perdia tudo. Então foi uma vida bem difícil em muitos aspectos, em muitas circunstâncias. E veio um taxista na minha casa tentar levar minha mãe para o hospital e fazer com que ela pudesse ser reanimada, mas não, infelizmente não tinha como. E a pessoa disse, meu pai chegou lá, mas ele não podia mais fazer nada, ele viu que não tinha mais, mas ele levou até o hospital, e aí sua avó foi socorrida. Quando ele saiu do quarto, que a minha avó chegou, ele tentou atribuir a culpa à minha avó, e aí tentou também tirar a vida da minha avó, mas Deus é tão bom, que Deus preservou a minha avó. Naquele dia tinha um pedreiro na casa, e ele puxou minha avó, salvou a minha avó, e ele saiu em plena luz do dia. Meu pai saiu em plena luz do dia. Mas foi com o revólver? Com faca? Com faca? Meu Deus. Meu Deus. Faca não de casa. Sabia. Naquela época, Camila, como era? Tua família tinha... vocês tinha religião, ia pra igreja? Como... Então, aí esse é também um caminho de transformação. Só para que as pessoas entendam o que a gente viveu depois disso daí. Um luto que não pôde ser vivido,
porque a gente precisava fazer com que o meu pai, judicialmente e aos olhos dos homens, ele fosse responsabilizado pelo que ele fez. A justiça humana, né? A justiça humana. Que ela é Sim, necessária, claro. e ela é o que repara. Então, até para dizer um testemunho que meus tios, eles deixaram para mim, e todas as vezes que eu penso em homens, no papel de homens, nós somos de uma família sertão paraibano. Então, como é que se resolvia quando Na acontecia bala, né? algo assim? Na bala. E muita gente na cidade julgou eles e disse: eles não amavam a irmã. Porque, olha, eles vão deixar isso impune. É como se, naquela época, é como se a justiça dos homens não fosse justiça, não fosse legítima essa forma de deixar. E eu vejo também o cuidado de Deus. Deus não permitiu que na minha família houvesse nenhum assassino. Amém. Deus não permitiu que a minha família fosse manchada por algo que facilmente, pelo contexto da época, poderia ter acontecido, mas que não era o plano de Deus para nós. Amém. Então, todas as vezes que eu lembro disso e que eu olho para isso, eu vejo a responsabilidade que cada um de nós tem de dizer: parou em mim. Daqui para frente, no que depender de mim, vai ser diferente. Vai doer muito. E naquela época eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje. Então eu escutava as conversas de adulto. Eu sempre fui uma criança criada muito no meio de adultos. Então eu escutava muita conversa que não era nem para eu escutar. E eu não fui poupada de quase nada nesse contexto do julgamento, do processo. Pelo contrário, eu participei, eu escutei a oitiva do meu pai na delegacia. Ele não se arrependia, ele não via como errado o que ele fez. É absurdo, mas ainda hoje, 27 anos, isso aconteceu há 27 anos. Há 27 anos isso ainda acontece. Muito. Não há um constrangimento, não há um arrependimento. Se não houver realmente o amparo legal, o amparo da justiça, o amparo do Ministério Público, dos governantes, uma pressão social, infelizmente, essas coisas elas podem sair como se nada houvesse acontecido. E aí elas se repetem. Se a gente, enquanto sociedade, não se posiciona, elas continuam a se repetir. Graças a Deus, para aquele caso, foi feita a justiça dos homens. E a justiça de Deus, eu digo que é eu poder estar aqui hoje ajudando outras pessoas. É verdade. Né? Que não é só sobre nós, Perfeito. mas é sobre o que a gente E faz. Eu ia dando chegar pra coragem, falar assim, sobre para as outras isso. mulheres de dizer isso, sabe? No início, né? De ter a coragem no início, de não deixar que aquela situação... Isso. Porque todas avance. as pessoas que eu já ouvi falar sobre que tiveram problemas com isso, de homem que bate Agressivo. mulher, que Cara, tem gente que acha... A gente acha que é muito longe. É muito não, longe, Mas a não gente é. tá vizinho da gente. Exatamente, convive exatamente. E todas as pessoas é a mesma história. Ai, não faz uma vez. E faz sempre. E aquela mesma pessoa que teve um relacionamento passado que fazia com a ex-namorada, faz com a nova, faz com a mulher. E isso se perpetua. É isso. De olhar e não se arrepender. E não ter esse, meu Deus, sabe? O que é que eu fiz? Não eu ter errei. a consciência. Não tenho a consciência. Então, autorresponsabilidade. é do início, né? O que eu vejo é no início. No início, não é. Nada justifica. Tem, às vezes Marcelinho fala alguma coisa. Eu digo, não, mas nada justifica. Nada justifica. Pode ter acontecido. Não nessa situação que eu tô dizendo. Eu tava meio aqui praticando cheio. Assustar que as meninas olhando. Não. Tem Quando se comentam, quando vocês comentam alguma Mas não, coisa. quando a gente comenta de outra situação, Sim, não sim. disse de bater em mulher, que aí jamais o Marcelino defenderia, não é? Não, isso eu que também, quis eu dizer. tenho uma gratidão hoje Corta isso aí, viu? eu tenho a Deus me gratidão livre, hoje misericórdia. de conviver. Eu convivo com o Lucas há 20 anos, nós estamos como namorados, noivos e casados. Esse ano, em outubro, a gente faz 11 anos de casamento, então são quase 20 anos juntos. E antes de estarmos juntos como casal, já éramos amigos da escola. Então é uma pessoa que eu nunca... elevou o tom de voz para mim. Então é um ambiente completamente diferente. Muitas vezes as pessoas até me perguntam, né, não conhecem pessoalmente e falam, mas ele é calmo daquele jeito ou é um personagem? Eu falo, não, ele é mais calmo, porque em casa ele não tem a obrigação de falar. Então assim, se eu não falar, eu digo que ele é a minha paz. Ele é uma pessoa que trouxe para minha vida paz através de uma figura que eu nunca imaginaria ter paz na figura masculina. Depois disso que aconteceu com a minha mãe, eu até passei a evitar. Eu tinha um certo receio, por exemplo, com os meus tios. Era sempre uma coisa mais distante do que com as minhas tias, porque aquilo me trouxe uma ideia errada de quem é o homem, de quem é um pai. Aquilo impediu muito tempo que eu visse que Deus era o meu pai.
eu via Deus como Senhor. Depois que eu tive um encontro, e aí eu vou falar um pouquinho disso agora, de como a minha história mudou, eu via Deus como Senhor, mas eu não conseguia ver Deus como pai. Eu consegui ver Deus como pai quando eu vi o meu marido se tornar pai. Forte, né? E o quanto isso faz diferença na vida de uma pessoa. Total, assim, absoluta. É uma diferença absurdamente grande de uma pessoa que foi criada como eu, em um contexto em que não havia pai, e o que havia era um reflexo daquilo que eu não quero, e que quando aconteceu, que por fim aconteceu com a minha mãe, eu falei, eu nunca mais vou viver isso na minha vida. Nunca mais. Então eu achava que, eu sempre fui muito cobrada nos estudos, que eu acho que isso é natural, e agradeço a Deus ter sido cobrada. Acho que a quem muito é dado, muito cobrado. Muito será cobrado. Então eu fui muito cobrada e eu agradeço muito a Deus. Eu busco hoje também a excelência, que é algo bíblico. O fundamento é bíblico, de fazer o que for para fazer como se estivesse fazendo para Deus. Então a gente tem que fazer sempre o melhor. Sempre, em todo lugar que eu tiver, eu vou estar para dar o meu melhor, ou então eu nem vou. Se eu achar que naquele lugar eu vou atrapalhar ou eu não vou conseguir somar, eu não vou. Porque onde a gente estiver, a gente tem que estar para dar o nosso melhor, como diz lá em Romanos, sabe? Que a excelência, a disciplina, o trabalho, é um compromisso nosso, né? A gente está aqui de passagem, somos eternos, criados para a eternidade, mas a gente está aqui de passagem. Enquanto a gente está aqui, a gente deixa um legado. Então, e tudo que a gente faz tem que ser para honra e glória do nome de Sim. Deus. Então tudo que a gente faz, a gente fala muito isso aqui quando a gente faz as reuniões da segunda-feira, que é o culto aqui Sim. da gente com todo mundo. A gente fala muito isso, a gente ora por isso, para que a gente seja excelente no que a gente faz, porque é através do nosso trabalho, das nossas atitudes. Quando eu sirvo meu marido, quando eu vou trabalhar, eu faço algo bom, eu tô glorificando a Deus. Isso. Então tudo que a gente No final faz... da jornada Esse é o nosso primeiro que chamado. ele me fale, Marcelinho, servo bom e fiel. Exatamente. Pode entrar no gozo do seu amado. Isso aí. Então, foi muito, muito difícil, mas como eu falei, foi feita a justiça se cumpriu. Depois ali de mais de 2 anos de um processo, a gente conseguiu que ele tivesse a resposta judicial legal para aquele caso. Então, esse assunto foi superado. E nós tivemos que sair da nossa cidade, do sertão, para Campina Grande. Do mesmo jeito que minha mãe uma vez fez esse movimento para que eu tivesse uma chance, agora minha avó saía comigo do sertão para Campina, que é o meu berço, é onde eu nasci, para que eu tivesse uma chance. E para que ela também tivesse uma chance. Porque a gente tinha medo do que podia acontecer. Ou seja, você é vítima e você ainda tem que fugir. Vejam como isso é difícil, como é pesado. Passados 27 anos, nós continuamos aí como um dos maiores países do mundo em números de mãe solo. Mulheres que se responsabilizam integralmente pelos filhos, economicamente, emocionalmente, espiritualmente. Tudo. Você, Pega o papel do homem. Sem você, aquela criança, ela não existe. Como é? Eu olho pra mim, meu Deus, se não fosse a minha avó, naquele momento, ter me amparado, ter me colocado na cama pra dormir, naquele dia, do lado dela, onde eu estaria hoje? Sabe? Se não fosse o amor, o afeto, o acolhimento, mesmo com dor, com muita dor, ela não teve a oportunidade de chorar o luto da filha. Ela nunca, minha avó foi uma pessoa que ela não teve a oportunidade de baixar a cabeça. Ela nunca teve espaço para isso. Então ela sempre teve que se manter de pé. Tudo que ela podia fazer para que a vida dela caminhasse, para que a minha vida caminhasse, era se manter de pé. E acreditar, e ter fé, e dar o próximo passo. Então, é uma história de muita fé. Mas uma fé que não encontra um relacionamento pessoal com Deus, ela não é uma fé que transforma. Então, eu vivi esses dias de ter muita fé, de acreditar que ia dar certo. Pedi muito a Deus que desse certo, e o dar certo era sobreviver. Não era nada mais do que sobreviver o que eu vivo hoje. Tudo que eu vivo hoje é milagre. Então, assim, eu sou extremamente grata. Eu não sou ansiosa por ocupar tal lugar, por estar em tal missão. É muito importante, é muito relevante estar no lugar onde você pode ajudar. Mas eu não tenho vaidade com relação a isso, sabe? Não, a gente consegue enxergar. A gente sabe. Não tenho vaidade. Eu vejo que a nossa geração, ela tem muita gente ocupando lugares
mas não tem gente assumindo responsabilidade. Tem pouca gente querendo assumir responsabilidade, porque a gente já tem muita responsabilidade, todo mundo tem muita responsabilidade, né? E a urgência dos tempos, ela traz isso, essa coisa de você querer estar em lugares, mas você está inteiro naqueles lugares, você está, é o sentido de integridade, é você estar completamente. Se eu estou na minha casa, eu tenho um pouco de dificuldade com o celular, porque se eu estou na minha casa, eu estou com os meus filhos, eu não vou estar o pouco tempo que temos juntos, fracionando ainda mais, dando vazão a demandas que não são tão urgentes. As necessidades deles são as mais urgentes para aquele momento. E à medida que, se eu estou aqui, se eu vou em um compromisso, se eu vou fazer uma palestra, se eu vou defender uma pauta, eu estou 100% lá. Tem alguém comigo que, se eles precisarem, a pessoa vai atender o telefone. Então, eu vou entrar agora em um ponto que são os relacionamentos. Nós somos seres relacionais. E o quanto os nossos relacionamentos, eles mudam, nos modificam. E eles transformam a nossa história. E aí eu fui morar em Campina com a minha avó. E eu digo que Campina é o lugar do meu nascimento e é também o lugar do meu recomeço. Quando Deus ali me levou para aquele lugar, me direcionou para reescrever a minha história completamente. Então eu conheci meu marido naquela época. Eu ia perguntar isso, foi em Campina? Foi. É que Lucas morava lá? É em Campina, é campinense também. E aí Lucas... Eu também sou, viu? Mas eu só nasci assim, mas eu vim morar aqui muito bebê, assim. Mas nasci lá, você Então, eu conheci Lucas na escola e... Tem até uma história interessante sobre isso. A gente se conheceu na escola e começou a amizade, o mesmo grupo de amigos, mas eu vivia esse luto. Meu coração, ele era fechado. E eu era, embora cheia de amigos, comunicativa, eu tinha um coração fechado. Normal. E pesado. Dadas as consequências dos acontecimentos, de tudo que aconteceu. Normal. Então, meu coração, ele era pesado e eu carregava a falta de perdão, até abrindo aqui uma coisa que eu aprendi sobre perdão, antes mesmo da minha conversão. Eu tinha uma tia que ela falava assim, minha filha, a falta de perdão, ela é como se você pegasse o seu pior inimigo, que no meu caso era o meu pai. Você pegava o seu pior inimigo e aí você amarrava, não tem aquelas bolas de ferro para jogar um marinheiro ao mar? Sabe, aquele prisioneiro lá do barco que você quer jogar, aquelas bolas que você pega uma corrente e tem a bola. É como se você pegasse uma bola daquela e amarrasse em você e amarrasse no seu pior inimigo. Então, a falta de perdão, ela é um elo que traz para perto de você, traz para você o peso de coisas que você não fez, mas que lhe ferem tanto e lhe impedem de avançar, porque você está carregando um peso que não é o seu. Forte, muito forte. Então ela falava isso, mas eu não dava ouvido não. Isso aí eu dei ouvido depois que o Espírito Santo tocou no meu coraçãozinho, que era de pedra. E eu andava com meu pai, eu arrastava meu pai todos os dias. A minha dor fazia, muitas vezes as nossas dores, elas fazem a gente carregar e a gente se transformar naquilo que a gente não quer, naquilo que mais nos fere. E eu carregava meu pai todos os dias, perto de mim, ele contaminava todas as minhas relações. E era muito difícil, muito, muito difícil. Não vou dizer que hoje é fácil, continua sendo difícil, mas eu sei que há uma presença que fez nova todas as coisas e que fez com que eu perdoasse o meu pai e liberasse ele para viver a história dele e eu viver a minha. E aí, quando a gente terminou a escola, tem essa conexão, Lucas insistiu pra namorar, e eu falei, eu vou dar uma chance a esse menino, nunca tinha namorado com ninguém. Que história parecida. E minha avó falava assim, minha filha, dê uma chance a ele, porque ele vai parar de lhe aperrear. Então dê uma chance, aí não vai dar certo, mas não tem problema, pelo menos ele vai sair do portão aqui de casa. Aí eu, tá certo. E aí eu disse, tá bom, vai dar certo. Não vai dar certo. Todas as minhas amigas namorando, eu falei, eu vou namorar também. Entendi. Nem que seja só pra dizer que eu tô namorando. E aí eu vou dar uma chance a ele, que ele é insistente. Ele não desiste quando ele quer uma coisa, eu vou dar uma chance. Aí dei uma chance.
Em dar uma chance, passaram-se 20 anos. Caramba! Foi o meu primeiro namorado. E aí, quando a gente tava com um mês de namoro, tem uma história bem interessante. Eu achei um diário meu. Meninas escreviam diários há 27 anos. Eu não sei hoje. Há 27 não, perdão. Há 20 anos. Há 20 anos, meninas escreviam diários. Eu tinha um diário. E aí eu falava nesse diário, eu encontrei isso. A gente ia fazer um mês de namoro. Dizendo de um menino, era Lucas, com as características dele do curso de inglês, que eu via esse menino. E aí acabou que depois desse tempo, era no IASES, em Campina Grande, lá no Bairro da Prata. E aí, se você é de Campina Grande, você vai saber. Meu Deus! E aí, eu falava desse menino, só que eu falava que depois eu não encontrei mais ele. Nesse período, ele foi morar em Brasília um tempo. Foi morar em Brasília, e aí eu não o vi mais. E quando ele voltou para a escola, e eu já não me lembrava mais dele. Mas resgatei, essa carta a gente tem isso até hoje. Legal. E aí eu dei pra ele de presente, dizendo que estava apaixonada. Olha, apaixonada. Mas olha sempre só, assim, né? Sempre já tem uma paquerinha antes que acha que não é, que é como o assistência senhor do já marido, tinha né, preparado, Já tinha ele já preparado. sabia Uma história tudo, parecida, né? sabe? E quando você reencontrou ele depois, mas já era Já ele. era ele. Então já tinha era. separado Já ele tinha pra separado você. ele. E assim, Lucas, eu pensando assim, de tudo que você passou, ele tinha que ser ele. Eu falo isso pra ele. Tinha que ser ele. Eu falo, de vez em quando eu falo, quando assim eu tô um pouquinho estressada. Faz Eu falo, parte. amor, tinha que ser você. Tinha que ser ele, Faz porque parte. ele é uma Porque pessoa você é muito essa pessoa que- calma, né? E assim, imagina se tivesse sido outra pessoa com um pouquinho Mais de, sabe, que de temperamento. Exatamente. Como isso puxadinho ia pro ter sangue. te ferido, né? Como ia te colocar numa posição de medo, talvez. Isso. Não ia dar certo. Não ia dar O Senhor tinha preparado ele, tinha que ser ele. E quando eu vejo isso, eu vejo assim, o cuidado de Deus na sua vida desde sempre. Porque você diz, foi o cuidado do Senhor, mas foi o cuidado do Senhor em cada detalhe. Para que hoje você estivesse aqui vivendo E tudo até nas isso. nossas aflições, quando nós tínhamos 1 ano de namoro, o auge da paixão, 18 anos ali, aquele auge. Meu namorado, na época, meu namorado foi embora para os Estados Unidos sem data de voltar. Eita! Completamente foi embora, sem previsão de volta. E aí eu fiz de tudo para acabar o namoro. Eu falei, não vou sofrer. Na minha vida eu sempre olhei assim, falei, não vou sofrer. Já sofri demais, né? Já sofri Já demais. foi. Eu não vou. O que eu puder evitar, tem coisa que a gente não pode evitar, mas o que eu puder evitar, o que depender de mim, não vou sofrer. E aí, na época, a gente olha hoje toda essa facilidade, smartphone e tudo mais. A gente se comunicava por internet de escada, por carta. O Messenger, quando pegava, quando funcionava. O Messenger era quando funcionava. Então eu disse, eu não vou viver esse sofrimento. E ele tentava ligar, ligava para minhas primas, e ligava para a vovó, fazia de tudo para se comunicar. Ele nunca desistiu. É um registro que eu faço. Ele tem essa característica. É dos meus. Ele tem essa característica da disciplina e da persistência. Ele é muito, muito, muito obstinado naquele que ele acredita. Calmo, mas firme. Muito firme, Né? muito firme. A gente precisa desse equilíbrio Exatamente. no relacionamento. E aí ele voltou com 4 meses. Oh, aí... Só que antes dele voltar, eu sofrendo muito, comecei a frequentar uma célula. Eita! Lembra quando eu falei, quando a gente falou de célula? Verdade. Que eu falei o quanto a célula mudou minha história. É verdade. A célula é um pequeno grupo. Isso. A gente deve ter muita gente aí que vai escutar essa mensagem, onde a gente ora e compartilha o que muitas vezes a gente não consegue compartilhar numa grande reunião. Então, eu fui para uma célula, eu tenho uma prima que tinha uma célula, e ela me chamou, ela fez, vem para a célula, e aí eu sofrendo, eu disse, eu vou. E fui. E fui para essa célula, e da célula eu fiz um encontro de jovens. E Lucas já foi criado num lar cristão desde criança, então ele já tinha o conhecimento, o entendimento e uma visão diferente da que eu tinha, de como devia ser a nossa relação com Deus. E eu fui para aquele encontro e no primeiro dia que eu cheguei lá, a primeira palavra foi sobre perdão. Forte. Eram 3 dias. É sempre 3 dias. assim, Eu disse, gente, encontro de jovens, perdão. O que é que um jovem pode ter para perdoar de tão sério? E era perdão. E eu sempre sentava lá na última fila. Aí cheguei logo no primeiro dia para minha prima e falei, eu vou embora, porque isso aqui não tem nada a ver comigo.
não Se eu vim preciso pra perdoar ninguém, cá, tô muito resolvida. bem resolvida, tô passando aí por uns problemas, essa coisa do namoro, mas tá tudo bem, não preciso perdoar ninguém, ele não fez nada comigo, ele só foi embora. Então, eu achava que não era, nunca é com a gente, né? Sempre aquela mensagem, aquela palavra, É pros aquele outros, versículo né? é pra alguém, nunca é pra gente. A gente Alguém recebeu essa palavra. alguém Só não fui recebeu eu. esse. Não, eu não. E aí, no segundo dia de novo, e no terceiro dia, aí tinha algumas pessoas que já me conheciam da célula, e elas chegaram assim e disseram: Camila, você não tá percebendo que o Senhor tá falando com você? Comigo? Não. Tão boa. A gente se sente Sim, muito. é verdade. Por que eu? Por que Isso. comigo? Como Sim. se só quando a gente está passando por sofrimento, a gente acredita que só nós estamos passando por aquele sofrimento e que tá todo mundo bem. Principalmente hoje, se você abre um perfil social, você vai ver que Não existe sofrimento. não existe problema. sofrimento. Vidas perfeitas. Não, só coisa boa. E que tá tudo bem, porque ali são os melhores recortes. Ninguém abre para estar vendo tristeza. Invariavelmente, infelizmente, a gente vai ver. Mas são recortes dia bons, coisas boas. bom. Eu acho que as sementes têm que ser boas mesmo. Mas a gente não deve achar que a vida é um conto de fadas, porque ela não é. Jamais. Ela não é. Então, eu olhei, e elas fizeram, você precisa, elas disseram claramente, você precisa perdoar o seu pai. Aí eu disse, eu não vou perdoar. Minha primeira... Estão ficando doidas, né? Estão ficando doidos. Aos olhos humanos, como é que você perdoa alguém que nunca lhe pediu perdão, que nunca se arrependeu do que fez, e que você teria todas as justificativas, inclusive legais, para dizer assim, ele não merece. Perdão não é merecimento, é graça. É verdade. Nós fomos perdoados, É verdade. nós fomos amados. Deus não deu a vida do filho dele por nós. Jesus não se entregou por nós quando a gente já conhecia a palavra, quando a gente andava em comunhão com ele. Foi quando a gente mais precisava, no pior. E não foi por Marcelo, por Rebeca, por Camila. Foi pelo assassino. Foi pelo adúltero. Foi por aquele que foi por um caminho errado. Mas que nele tem a oportunidade de se arrepender e de viver uma vida completamente transformada. Amém. Perfeito. Então, a falta de perdão, ela era uma coisa que me impedia de ver a Deus e de viver o que Deus tinha para minha vida. A Ela prosperidade. me acorrentava. Ela me acorrentava ao meu Total. passado, ao meu pai. E aí, naquele dia, depois de muito choro, muita luta, e eu fui bem, bem resistente. Eu falei, eu não vou, porque eu só vou falar se for verdade. E não tô sentindo verdade. E elas até me disseram assim, diga que você perdoa, com a sua boca, confesse que você perdoa. E Deus vai colocar o perdão no seu coração. Porque o perdão, ele é um milagre. Ele é um milagre. Não tem explicação, mas quando com a boca da gente começa a lançar sementes, Palavra de vida. a profetizar, a trazer palavra de vida, É isso. e Deus faz. É verdade. Deus faz, e Deus fez mesmo assim. E naturalmente meu pai não foi a única pessoa que me feriu. Muita gente nesse processo todo, eu fiquei completamente vulnerável, completamente exposta, 10 anos, sozinha, órfã de pai, de mãe, não tenho irmãos. E deixa eu dizer, não, nem vão ser os últimos a lhe ferir também. Isso, perfeito. A gente tem que entender que a gente tem que perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Perfeito, Marcelo. Então, perfeito. assim, eu aprendi um negócio que, assim, a gente tem que deixar pra lá. Porque é melhor deixar pra lá e deixar esse passado que esse vir pro nosso coração. A gente precisa perdoar. É guardar o coração. Mas desculpa te interromper, porque é perfeito. Não, e eu aí- adoro falar sobre perdão. Eu tenho vários testemunhos sobre perdão, nada parecido com o seu. É verdade. Mas, assim, tudo que você falou é impressionante. É porque muitas vezes a gente acha que o pecado, ele é uma coisa fácil de você identificar. Muito difícil. A falta de perdão era algo que me impedia de avançar, de viver o que Deus tinha para mim, para eu viver, de andar em comunhão com Ele, que é Principal. é o maior privilégio que alguém pode ter na face da terra. Então, a falta de perdão, que aos olhos humanos seria materialmente completamente compreensível, mas ela me impedia de andar em comunhão. E eu sempre penso sobre isso. E a única coisa, assim, conhecendo ao Senhor, que eu acho que
que eu acredito que a gente não consegue viver sem, é viver sem a presença dele. O resto é as demais coisas. Serão sabe? acrescentados, São as demais coisas. O que não dá para viver sem é a presença dele. Se algo tira sua paz, se algo, sabe, lhe inquieta, rouba seu coração, seu sono, tantos distúrbios de sono que a gente vê, alguns deles, claro, são doenças crônicas, mas alguns deles a gente pode evitar com algumas coisas que a gente vai liberando e vai tirando os pesos do nosso coração. Então, no que depender de você, a palavra diz, né, no que depender de vós, guardar a paz para com todos. Não é fácil guardar a paz para com todos. Assim, dizendo assim, parece a receita de bolo, mas não é. É difícil, mas naquele dia eu decidi, e naquele dia, minha história não mudou no dia que eu perdi a minha mãe. Minha história mudou no dia que eu perdoei o meu pai. Cara, muito forte. Eu tô sentindo, se você tá aí escutando e tá precisando liberar um perdão, é como o Camilo falou, é mais complicado pra mim, Camila, quando eu encontrei a Deus, pra mim era muito difícil, praticamente aos olhos humanos, impossível, irracional, ilógico, perdoar alguém que tinha me ferido, perdoar os nossos amigos, os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos. Pra mim, eu virava pra Rebeca, mas isso não existe, enfim. Mas até que Deus vai trabalhando e ele diz o seguinte, ó, só perdoa você se você perdoar quem lhe ofendeu. Tá lá na oração do Pai Nosso. Então, você quer ser perdoado por Deus, perdoe logo quem tá começando a lhe ferir. É fácil, não. Sabe qual é o problema? É porque mexe com o ego. Mexe Pra você fazer esse perdão, você tem que estar muito próximo de Deus. Porque é, no fato, o amor. O amor ao próximo, botar a necessidade dos outros acima da sua, inclusive o seu próprio inimigo. E você só tem esse amor porque Deus lhe amou primeiro. É isso. E aí a gente só tem esse amor com os outros, a gente só consegue entender o significado do perdão quando a gente está próximo de Deus. Quando a gente quebra o nosso coração, quando a gente quebra o nosso orgulho, a gente se torna humilde e a gente entende que Deus manda a gente perdoar os outros para ele poder nos perdoar. E ele nos perdoa, a gente está próximo dele e a gente tira um peso das nossas costas, que é um absurdo. E esse peso é justamente o peso de toda a prosperidade, de todas as benesses, de coisas boas que o seu pai, Deus, queria lhe dar e você está segurando porque você não libera o perdão. Então, o perdão é muito mais por você, não é pelo outro, não. É isso. Pastor Martinho sabe desse... Camila falou desse peso e tal. Pastor Martinho disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse que o perdão é você libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Então, às vezes, a gente tá ali agarrado, não porque ele não merece aquele perdão. A pessoa tá vivendo a vida dela. A pessoa não tá ali, não tá arrependida muitas vezes. A pessoa não, mas tá lhe ferindo. Então, além dela ter lhe ferido a primeira vez, você dá um poder pra ela de continuar lhe ferindo todos os dias. Então, quando a gente, como a Marcelinha disse, é um momento que você entende que não é sobre a outra pessoa, é sobre você. É sobre você tirar isso do seu coração e sua relação com Deus. E tem muita gente, Camila, que graças a Deus você pôde liberar esse perdão, você construiu um relacionamento muito saudável, você casou, teve filhos. Mas tem pessoas que por conta de A maioria, desculpa. Eu acho que 99,9% não conseguiria viver. Não consegue, exatamente. Então, por falta dessa ferida ser cicatrizada, porque não houve perdão, aquela mágoa existe e fere todos os dias. Aquela pessoa ela não consegue construir família. Aquela pessoa não consegue olhar para um homem, sempre o homem é ruim, porque o homem é aquilo, e aquilo ela passa a reproduzir em todas as pessoas que muitas vezes não tem nada a ver. Não consegue se conectar a Deus Pai, como exatamente, você falou. Aí estraga a própria vida por conta de algo que outra pessoa fez. Mas é a sua história que está sendo moldada. E como você disse assim, é o relacionamento com Deus. Eu preciso para agora, eu preciso para eu respirar. Então, quando você coloca uma coisa que a gente tem que tirar tudo que está no meio, né? Tudo que afasta de Deus. Como então, Paulo fala. Isso. Deixando para trás tudo aquilo que nos impede de avançar e seguindo para o alvo. Exatamente. Então, a gente deixar de ver Deus como pai. Como você diz, eu não conseguia ver Deus como pai. Ver Deus, eu não sabia o que era um pai. Exatamente. Eu queria também dar glória a Deus pela sua vida, sabe por quê? Porque brincando aqui um pouquinho, que não era para brincar com essa história, mas Camila do Antigo Testamento, a gente começa a ver desde cedo que você sempre foi serva, você sempre gostou de servir, você sempre foi humilde, né? Você sempre teve realmente a família como base, porque no final das contas foi a sua família. E você tinha fé, Sim. não a presença, digamos assim, isso, mas você a relação. Eu não tinha relação. Você já tinha fé e
Para mim, e aí eu te digo que foi muito difícil o perdão, mas o meu perdão era financeiro, de dívida, de alguém que falou mal de mim. Sim. Ou seja, eu vejo hoje quão difícil foi para mim liberar esse perdão por besteiras. Então, se alguém tá te devendo aí, se alguém falou mal de tu, se alguém bateu em tu, Perfeito. cara, coisa de menino deixou para trás, você virou homem, vai para frente. E glória a Deus quando da tua vida que eu vejo que isso tudinho foi Deus te preparando para você estar onde você está hoje, sem a gente saber. Então você era serva, você tinha todas as características do fruto do Espírito. E você, quando assim foi chamado, rapidinho não hesitou em liberar um perdão que aos olhos humanos era a maior loucura que poderia parecer. Se você não tivesse numa cela, se você perguntar para qualquer amigo do colégio, ou qualquer pessoa ia virar para você tá ficando doida? Teu pai Tipo, você tem toda a razão de não perdoar mesmo. Tentou matar a tua avó, não se arrependeu, não tá nem aí, e tu vai perdoar teu pai. 99,99% das mulheres, eu digo dos homens, que se fosse o contrário, não perdoaria. E terminaria acabando a vida, estarando com a vida bagunçada hoje em relacionamento familiar, amoroso, emocional, espiritual, e acabar toda a área da vida por causa de um perdão. Então, glória a Deus pela sua vida. E pelo exemplo que você é para tantos, né? Nesse ponto, né, da sua história. Tem muitas mulheres que passam por isso, que estão passando, que são agredidas. Você defende, você tá na frente, você quer. Ó, eu tô contando minha história para que isso não aconteça na sua vida. Mas assim, em tantas outras áreas você também é exemplo, porque para mim você também é um exemplo, sabe? Como para Marcelinho você é um exemplo. Então isso, a sua história, não só nessa área, a sua história ela impacta todo mundo em tantas coisas que, assim, glória a Deus pela sua vida mesmo, assim, que Deus lhe abençoe e que você possa continuar. E eu vou dizer um negócio pra você que eu disse a Lucas. Eu senti do coração de falar, a gente conversando, cara, escute muito sua esposa, porque a mulher sábia tá lá em Provérbios, ela edifica lá. E a gente vê você... E você é essa mulher sábia. Uma mulher sábia. É mesmo. Esse episódio tem o apoio da Forma Mais Incorporadora, que está construindo o empreendimento The Garden. Quando a gente fala aqui sobre ser cristãos, familiares e empreendedores melhores, isso passa também por onde a gente coloca o nosso dinheiro. O The Garden é um projeto imobiliário na região mais movimentada por turistas aqui na Paraíba, com arquitetura realmente que se destaca e estúdios de 20 a 40 metros quadrados. É o tipo de lugar em que você consegue unir descanso, experiência e boa gestão do patrimônio. A prova disso é que a própria co-host do podcast decidiu investir no The Garden. Ela viu uma oportunidade real de proteger e multiplicar o patrimônio da família em um projeto sério, alinhado com os valores cristãos e com a visão de longo prazo que a gente tanto fala aqui. Não é só mais um investimento, é uma forma de participar de algo que também abençoa outras pessoas. Agora, se isso conversa com o que você crê e com o futuro que você quer construir, aponta agora a câmera do seu celular para o QR Code na tela e conheça melhor o The Garden. Dá esse passo de consciência, propósito e planejamento. A palavra diz, né, que a gente deve pedir sabedoria. Então, todos os dias eu peço a Deus, em primeiro lugar, que a presença dele nunca se aparte de nós. Nunca, nunca, nunca se aparte da nossa casa. Porque sem a presença dele, a gente perde a direção. A gente fica solto. Minha mãe escutava um louvor. Tinha 2 louvores que ela escutava naquela época, só tinha esses 2, que diziam assim: o homem sem Deus, ele é como uma folha seca caída ao vento, que vai para onde o vento levar. E se você é um pouco mais antigo, você conhece esse louvor. Se não, você bota lá, dá um Google aí, pergunta ao chat, que ele vai aparecer e é lindo. E eu sempre pensei nisso, que é um homem sem direção. E eu fiquei, aos olhos do mundo, eu fiquei perdida, sem direção. Mas eu nunca fugi dos olhos de Deus. E hoje eu peço todos os dias para Ele que Ele nunca permita que a gente se aparte, que a minha casa se aparte. A nossa missão hoje é de ser um exemplo. Eu penso muito nisso, eu tenho que dar o exemplo sempre na minha casa. É o primeiro lugar, eu sou a primeira pessoa da minha casa a acordar. Antes eu acordava 5h30 da manhã para ir para academia, hoje eu acordo 10:45 para poder ler a Bíblia antes de ir para academia. E a palavra nos orienta que a gente entrega ao Senhor as premissas. Perfeito. E a premissa do nosso tempo, eu acho que é algo valiosíssimo, as prioridades, para que a gente possa entregar mesmo assim ao Senhor ali. Para mim, a melhor hora do dia é o acordar. A gente acorda cansado, naturalmente, mas é aquela hora, sabe, que tá em paz, as crianças ainda estão dormindo, então tá tudo em silêncio, e eu busco naquele momento ali fazer a primeira conexão do dia, que é com Deus. Amém. Então,
estamos aqui para manifestar a glória dele, para consagrar, para entregar e para a gente compartilhar, para compartilhar com vocês algo que eu tenho vivido nos últimos anos. Então, essa história, se você não me conhece, está conhecendo aqui através, aqui, espectador do Marcelinho e Rebeca do FormaCast. Essa história, eu passei 25 anos para contar. Do jeito que a gente tá conversando aqui agora, foram 25 anos. Eu perdi minha mãe aos 10, mas eu não falava sobre esse assunto. Mesmo depois de ter conhecido ao Senhor, mesmo depois de ter casado, de ter construído uma história completamente diferente, eu sempre quis me esconder. Porque aquilo me trazia vergonha. Não me trazia mais peso. Esse poder de pesar, Deus já tinha arrancado isso. Mas me trazia medo, vergonha e culpa, que é o que sente toda mulher que passa por violência doméstica. Seja você a vítima direta, como foi o caso da minha mãe, ou a vítima que eu digo que também é direta, que é uma criança que está ali inserida naquele contexto. Então eu sentia exatamente o que a minha mãe sentia e o que impedia minha mãe de falar. E que quando eu paro para pensar todas as vezes, eu digo, o caso da minha mãe tinha tudo para não ter acontecido. Minha mãe não dependia financeiramente do meu pai, ela poderia ter mandado ele embora. Minha mãe não dependia emocionalmente, porque ela se sentia responsável por ele. Mas ela tinha família, ela tinha todo o suporte, ela estava se organizando para sair da cidade da gente, para voltar para Campina, para recomeçar a estudar, para a gente ter uma outra oportunidade. Então ela tentou fazer isso, e aí talvez ele descobrindo nesse contexto, ele interveio antes que ela pudesse ter uma segunda chance, ter uma nova chance, que é o que acontece com muitas mulheres. Então, se eu puder deixar um recado para as mulheres que enfrentam esse tipo de violência, ou tem alguém muito próximo que enfrenta, e aí não está distante, e eu digo isso não só pelo que a gente escuta, Rebeca, mas pelo que eu estudo, pelo que eu sei, e os dados mostram que a cada grupo de 10 mulheres, 7 Estudinho. ou já foram as vítimas diretas, ou alguém muito próximo. Então, dificilmente, e alguém muito próximo é uma prima, é uma irmã, é uma melhor amiga, é alguém muito próximo, alguém da sua confiança. Você não divide isso com quem é que quer sair da sua casa e ir para uma delegacia de polícia denunciar o pai de seus filhos. Meu Deus. É difícil, gente. É muito difícil. É um crime que, por natureza, ele começa em casa. O ambiente é o lar. Então, antes que uma autoridade chegue, antes que haja qualquer tipo de intervenção... É pra dentro do lar, né? É pra dentro do lar. Aquilo ali já estava difícil há muito tempo. Aquilo já vinha de muito tempo. Já era uma relação conflituosa, completamente disfuncional, de muitos anos, como é o caso da minha mãe. O feminicídio, ele é o ápice. Ele é o fim. Ele é realmente o fim, quando nada mais pode ser feito. Então, pensando em tudo isso, há 3 anos eu recebi o convite de coordenar aqui no estado da Paraíba um programa chamado Antes que Aconteça, que hoje é uma realidade nacional, aprovado na Câmara dos Deputados. Legal, Congresso Nacional parabéns. É através do Senado Federal e depois Câmara dos Deputados. Isso começou aqui? Começou com a senadora Daniela, que foi quem reuniu as pessoas, então eu participei desde um primeiro momento. A minha história foi quem teve ali como pano de fundo, e eu sempre disse a ela, eu vou participar, mas eu participo calada. Não conte comigo para falar. E eu tive o desafio, José, com 2 meses. Ele tinha 2 meses, eu estava amamentando. De ir a Brasília defender o que naquele momento era um projeto. Não era nem um programa. Não. Era assim, era uma ideia. Como tudo que nasceu como ideia. E do desejo da senadora de ajudar essas mulheres e de ter a minha história, né, muito marcada ali, muito forte, que ela conhecia de perto, por já estar na família. Um testemunho para poder ajudar, e ela, sua vida foi transformada. Então a gente precisa ajudar outras mulheres. E eu não entendi o poder, eu nunca tinha falado sobre isso. Então a gente não dimensiona aquilo que a gente não conhece. Então eu não entendi o poder que essa fala poderia ter de prevenir que outras mulheres passassem por isso. Mas quando eu olhava para o caso da minha mãe, para aquilo que eu passei, eu falava, se alguém soubesse, isso não precisava ter acontecido. Eu não precisava passar por tudo que eu passei. Minha mãe poderia estar aqui hoje. Então, assim, meus filhos, um dia eu vou ter que explicar isso para eles. Para o mais velho eu até já falo que minha mãe virou uma estrelinha, que ela mora com o papai do céu,
E aí ele pergunta se eu sinto muita falta dela. E por que meu pai não cuidava dela? Por que meu pai era um homem mau? Olha só, né? Então isso é difícil. Minha mãe não esteve no meu casamento, minha mãe não esteve na minha OAB, minha mãe não esteve na minha formatura. Então é uma vida inteira de ausências. Então eu pensei muito em tudo isso. E eu me lembro até, eu nunca fiz análise acompanhada, mas eu acho fantástico. Até hoje é uma coisa que eu tento. Eu digo, um dia eu ainda vou conseguir fazer. Mas quando eu tive esse conflito de dizer assim, eu vou soltar algo que para mim é tão precioso. Eu construí a minha trajetória tão diferente. Eu procurei uma pessoa completamente diferente. Eu namorei, eu casei com meu primeiro namorado e agora eu ter que olhar para as pessoas e contar essa história. Quando as pessoas me perguntavam quem eram os meus pais, eu falava, meus pais morreram de acidente. É mesmo. Não deixava de ser um acidente. Sim. Mas eu já tinha esse discurso pronto para que ninguém chegasse naquilo que era só meu. Eu me protegia. O meu silêncio, e a mulher que é vítima de violência, ela tem essa ideia que o silêncio protege. O seu silêncio, ele não lhe protege. O seu silêncio, ele pode lhe levar por um caminho de morte. E aí eu não falo só da morte espiritual, mas eu falo da morte física, da morte do corpo. É o silêncio Então, punitivo que a gente fala. A gente precisa desse alerta. E eu entendi que eu poderia somar compartilhando essa história. E naquele momento eu não era primeira dama, eu, enfim, estava ali, como estou até hoje, para servir, aonde eu estiver, a minha missão é essa, é algo meu, e eu estava ali para servir, e quando eu fui lá para Brasília, auditório lotado, eu nunca tinha visto tanta gente na minha vida, e vocês imaginem aí, 70%, 80% homens, presença masculina completa, e todas as autoridades que foram reunidas, falaram em mulheres competentíssimas, brilhantes, de trajetória, carreira profissional, indiscutível. Então assim, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou falar aqui? E todo mundo foi falando, e eu via que mesmo com os dados apresentados naquele ano, foram 1.492 mulheres vítimas de feminicídio, uma mulher morta a cada 6 horas no Brasil. Meu Deus. Não tinha a mínima ideia, Camila, desses dados. Então, imagina. Até um assunto pra gente estudar mais sobre. Então, você imagina, nada disso. Eu via que aquelas pessoas estavam chegando. E aí, chegou a minha vez. Eu falei, Deus, e agora? Eu falei, eu vou falar. Eu vou falar porque minha vida foi transformada, eu sou embaixadora de Cristo onde eu estiver. Então, a minha primeira missão ali era poupar outras vidas. É isso. Não fiz para nenhum outro motivo que não fosse esse. Eu abri mão naquele momento em rede nacional, transmitido para todo canto. Meus tios estavam assistindo, minha família, todo mundo. Meu Deus, pessoas que trabalham no contexto há muito tempo, que me conheciam de muito tempo. Meu Deus, eu não acredito. E foi quando eu contei, brevemente não foi como a gente aqui no bate-papo, mas quando eu contei ali brevemente, 5, 10 minutos de fala, as pessoas entenderam o que sofre, quem fica. Fica alguém, fica uma criança, fica uma mãe que chora a perda de um filho. Então as pessoas entenderam o quão grave é e que pode chegar na casa de qualquer um se a gente não se posiciona, se a gente não milita no sentido diferente. Então, naquele dia, realmente assim, eu vejo que foi a mão do Senhor, a presença do Senhor, as palavras dele que coloca na nossa boca. Nunca imaginei que falaria sobre isso, mas eu falei naquele dia e desde então, porque entendi a necessidade. E aí tenho feito esse trabalho há mais de 3 anos, realmente para ajudar, sem nenhuma perspectiva. Estive como coordenadora do programa e fui do litoral ao sertão, de Marisópolis, Souza, Cabedelo, João Pessoa, Campina Grande, Patos, levando essa mensagem, Cariri, Monteiro. Eu fui a muitos lugares, mas assim, de cabeça eu tô trazendo esses, levando essa mensagem, que é uma mensagem de libertação para as mulheres. Camila, isso tem algum escritório, tem site, tem Eu Instagram? ia perguntar agora. A Como é que questão tá que eu isso? queria deixar Porque, até para quem está Hoje, assistindo. então,
hoje, como é que isso foi feito? Como é que esse trabalho foi feito? Esse trabalho ele foi feito pelo programa chamado Antes que Aconteça, que é uma realidade. Você pode seguir aí nas redes sociais, Antes que Aconteça BR. Botei o arroba. Isso, extremamente relevante. E ele é um programa pioneiro no sentido de proteção. Foi a primeira vez que, de maneira sistematizada, ele é um programa federal pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo federal. E hoje ele é uma realidade que ele pode ser adotado em qualquer estado brasileiro. A Paraíba é pioneira nessa política. Então, aqui, a gestão, o governo, naquela época, o governador era o governador João Azevedo Lins, e ele não mediu esforços, abriu as portas completamente para que esse trabalho fosse feito, e esse trabalho é feito. E aí, só para dizer algumas linhas de ações, 52 salas lilás. Dessas salas, eu acredito que já tem 2 ou 3, tem 3, se eu não me engano, funcionando. Dessas, só em uma delas, em menos de um ano, foram mais de 1.000 mulheres atendidas, das quais nenhuma foi perdida para o feminicídio. Então, é um lugar que acolhe, que trabalha, que protege, que coloca a mulher dentro de um sistema de segurança integrado a várias políticas públicas que o Estado da Paraíba desenvolve. E aí, muitas vezes, a gente olha para a manchete de jornal e diz, não tem jeito, acontece em casa e é isso mesmo. A Paraíba tem diversos programas, e aí eu vou pontuar o Patrulha Maria da Penha, que já protegeu mais de 8.000 mulheres, e nenhuma mulheres com medida protetiva. Então, não existe a possibilidade de proteção sem a denúncia do agressor. É a porta de entrada. Você tem que partir. Mas aí você liga, tipo, pra polícia normal e diz, isso pode ser feito de maneira anônima. Então, essa sua pergunta é bem importante. Mas você precisa, tipo, comprovar, por exemplo, a pessoa, você tá sofrendo agressão. Você liga e chama. Por exemplo, o contato imediato para uma situação urgente é o 190, porque a polícia militar vai até a pessoa mais próxima. O que é que acontece? Muitas vezes a mulher liga de maneira anônima, porque tem medo do que pode vir de resposta se ela diz que ela é uma vítima de violência psicológica, que fere tanto quanto a física. Então, é um trabalho que vem sendo feito, desenvolvido, são várias ações, inúmeras ações. A política de proteção à mulher, assim como a política da primeira infância, ela tem que ser trabalhada sempre de maneira transversal. É na educação, é na saúde, e estamos na Paraíba avançando em todas essas áreas. Para a gente fechar esse tópico e ficar claro para as pessoas, semana passada, eu peguei um jornal, o jornal A União, não sei se vocês conhecem, é o único jornal impresso no nosso estado, e noticiava que no primeiro quadrimestre, os primeiros 4 meses desse ano de 2026 na Paraíba, a Paraíba teve uma diminuição no número de feminicídio em 40%. Caramba! Do último ano. Política pública efetiva. Então, isso é a resposta que a gente precisa, não para parar, mas para dizer, estamos no caminho certo e precisamos continuar para impedir que essas mulheres sejam mortas. Então, essa é a melhor resposta de um trabalho bem feito, de um trabalho feito com intencionalidade de salvar vidas. E para mim, eu peguei essa matéria, para mim, Camila, diante de tudo aqui que eu falei para vocês. Hoje, é uma missão, e eu peguei essa matéria e ela tá lá, junto com o memorial que eu tenho do caso da minha mãe. Há 27 anos pode não ter tido tempo, pode não ter dado tempo de salvar a vida da minha mãe. Mas é isso que Deus faz. Transformando histórias através da sua história. Faz com que a gente através da sua frutifique. vida. Não é sobre mim, não é sobre Camila, não é sobre Silvia, não é sobre Francisca, minha avó. É sobre as mulheres que hoje podem ser salvas a partir de uma atitude minha, de contribuir com a minha voz, para que outras se sintam também capazes de, independente do lugar que você ocupa, contar a sua história e se libertar das coisas que ficaram para trás no passado e seguir avançando. Perfeito. Amém, que palavra, é né? muito forte. Camila continua a vida toda servindo, porque na verdade tudo isso, né, o testemunho que você faz é ato de serviço, realmente é o amor próximo. A gente vê que você está próximo de Deus e você quer transbordar aquilo que você sente. Eu sempre costumo falar que nos últimos 2 anos Deus vem me dando muito a palavra sobre deserto, enfim, alguns desertos que vão passando, nada comparado à sua dor, enfim, o que você passou, mas é uma coisa que Deus me ensinou e eu vi em vários outros testemunhos, em várias outras pessoas estudando também, é que todos os desertos, é como você falou, é um lugar de transformação, é um lugar rápido. Não, a gente acha que o nosso problema é gigante, olha o problema de Camila, acha que a nossa vida acabou, que não vai continuar. Não, fé em Deus que vai continuar. E Deus fala que a gente tem que se alegrar em todos os momentos, nos momentos ruins, mas principalmente nos momentos bons, mas principalmente nos momentos ruins. E ali, em vez de a gente estar chorando, me engano, a gente tem que entender e tirar. É difícil falar isso,
muito difícil, então, pelo amor de Deus, não me julguem. Muito difícil falar sobre isso, ainda mais no caso como Camila. Mas a gente tem que tirar um aprendizado, porque isso aí pode ser a maior força que você vai carregar na sua vida. E isso pode ser um instrumento de transformação para milhares de outras vidas. Olha, a Camila falou aí de 7 mil, 9 mil, 40%. A gente está falando de 3 mil, 4 mil mulheres que foram salvas por uma atitude que depois de 25 anos Deus colocou no coração dela, porque a gente viu aqui que foi o processo de transformação dela, a vontade surreal de numa determinada reunião que ela não estava preparada para falar, Deus colocou, disse, não, tá na hora de você abrir isso, porque isso vai salvar vidas. E é transformação, acho que na veia, né? E assim, no final, eu também, eu já tinha ouvido parte da sua história, mas isso realmente mexe com a gente, ainda mais sendo mulher, né? Você se coloca no lugar da outra pessoa, não tinha noção desse dado. Eu conversava com o Marcelinho e de algumas pessoas que a gente escutou alguma coisa de agressão e tal, mas... Não tinha ideia, né? Não tinha ideia, assim, não tinha ideia do quanto isso é real, né? Para tantas mulheres que, inclusive, vão estar assistindo aqui. E é por essas mulheres, mas também por outras que estão passando por situações difíceis, que você olha, todos os desertos, a gente passou por desertos nos últimos tempos, e assim, a gente, até uma palavra que na célula marcou muito, é desse tempo de chorar, o tempo de sorrir. Vai ter o tempo do deserto na sua vida, vai ter o tempo do deserto, vai ter o tempo de paz, vai ter um tempo de felicidade, vai ter o tempo de celebrar, e que em todos esses tempos, óbvio, a expressão que o Marcelinho disse, no caso ele quer dizer assim, a gente vai chorar, vai doer. Eu passei por um agora que foi sofrido e eu chorei e doeu, mas que mesmo nesse tempo a gente seja como você, Camila, que passa e não questiona, meu Deus, mas por quê? Porque o Senhor não devia ter feito isso. Porque comigo, porque me abandonou. Não, você pode chorar, você pode... normal, digno, estamos somos humanos, nesse corpo, digno. Mas que nesse tempo você não questione por que Deus fez aquilo, sabe? Que a gente celebre no sentido de dar graça ao Senhor. Senhor, eu tô passando por isso. É o momento mais difícil da minha vida. Mas eu creio que o Senhor tem um propósito nisso. Eu creio que eu vou passar. É o tempo do deserto, mas já vai chegar o tempo da felicidade. E sabe por quê? Porque nada se apresenta em Deus in natura. Você disse que você foi esmagada, que você foi transformada. O melhor vinho é a melhor uva pisada, o melhor pão é o melhor fermento triturado. Então nada chega em Deus in natura. Então tudo que você carrega de responsabilidade, isso é Deus te preparando para onde você tá e o que você ainda vai viver ainda. E assim, aqui a mensagem que eu queria deixar no final, porque... a gente meu Deus! É 1 hora de... E agora? É 1 hora de podcast, a gente tem o quê? 1 hora e meia, porque assim, cara... não tem como, e dá vontade de saber mais e mais, mas a mensagem que eu queria que você deixasse assim... tudo agoniado, vai sentar ali. Senta, então todo mundo em pé. Mas pra quem tá, as mulheres ou homens, quem tá passando por um momento difícil, que olha e diz assim, meu Deus, eu não sei, sabe? E eu não, na minha história não tem como Deus te transformar, entendeu? Não tem como eu ter esse final feliz, porque... Sabe quando você não consegue ver além do que você tá passando? E tem muita gente vivendo isso agora. Então é essa mensagem que eu queria que você deixasse para mulheres, homens. Olha, tem um livro que eu li. Eu comprei esse livro na Feira do Livro da Consciência Cristã, que eu gosto muito, ano passado. Lá em Campina Grande, que acontece ali no período de carnaval. E esse livro, ele se chama O Sofrimento Nunca é em Vão. Ele é de Elizabeth Elliot, uma das... missionárias mais profícuas e uma das mulheres mais relevantes que escreveram no século XX, é uma das mulheres que mais contribuiu com a semeadura da palavra, a implantação de ministérios e, enfim, a história dela, a trajetória dela é linda, linda, linda. Então ela fala uma coisa assim, que eu já li esse livro 6 vezes. Em um ano. Vamos comprar. Então, é fininho assim, ó, vocês leem rapidinho. Qual é a primeira coisa que ela diz sobre o sofrimento? Ela diz, o cristianismo, ele é a única religião que ele olha para o sofrimento como um caminho, como uma passagem. Ele não diz que a gente não vai passar por sofrimento. Isso, Deus nunca prometeu isso. Deus nunca prometeu isso a ninguém. E ele muitas vezes tem gente que se frustra. Tem gente que se frustra porque acredita que depois que eu conhecer a Deus, minha vida vai ser de chocolate. Ela diz o seguinte, que tem algumas frases dela que me impactam bastante nesse livro. Ela diz assim, o sofrimento humano não é uma questão de si, mas quando. Quando eu passar pelo vale.
Então, quando eu passar pelo vale, eu sei quem estará comigo. Então, é olhar para o sofrimento e, como o Marcelinho disse, quando eu passar, quando você está passando, você não vai conseguir fazer isso. Eu consigo falar isso hoje, tem 27 anos. Então, né, entre Davi ser ungido e Davi governar Israel, ele passou entre Moisés saber que ele iria libertar um povo e ele libertar um povo, ajudar a libertar um povo, tem uma trajetória. Entre Abraão, seu pai das nações, e tem uma trajetória, nada é da noite para o dia. E é uma coisa que a gente precisa cultivar, que é a paciência, que é uma coisa escassa na nossa geração e na nossa cultura, na nossa sociedade. Então, assim, a gente quer as coisas prontas, e as coisas com Deus, elas são trabalhadas, elas são pisadas, elas são esmagadas, elas precisam do tempo da fermentação. E eu aprendi muito. Essa pessoa que vocês veem aqui falando hoje foi completamente transformada. Esse não é o meu temperamento, o que eu nasci. Esse é o meu temperamento, sim, porque esse é o que Deus me deu. Mas é um processo de transformação e de santificação, para que um dia cada dia a gente seja um pouquinho mais parecido com Jesus. Então ela olha para o sofrimento como um canal. Então ela fala essas duas coisas, do si, não é uma questão de si, mas quando. E que o cristianismo, ele é a única religião que ele olha para a dor e ele não apaga essa dor. Essa dor, ela precisa ser atravessada. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. E aí ela tá dizendo que ela queria. Não, eu nunca queria ter passado por isso, nem gostaria. É tanto que eu disse, no que dependesse de mim, eu sempre falei assim, eu nunca vou passar por isso. Eu não vou. Mas tem coisas que independem da gente. O que me aconteceu independia completamente de mim. Eu vivi uma guerra que eu não escolhi lutar. E quantas guerras a gente é inserido sem ter escolhido aquela batalha? E tem outra coisa que ela fala, eu não sei o que você está passando. Eu não sei. Na capa do livro, assim, na orelha do livro tem lá. Eu não sei o que você está passando nesse momento. E ela descreve dores e sofrimentos dos mais diversos. Só para você ter noção de quem é Elisabeth Elliot, ela voltou para pregar para a tribo indígena que assassinou o marido dela quando foi lá fazer missão. Com um filho bebê, com a filha bebê. A única filha que ela teve. Caramba! Então ela é essa pessoa. Esse é o amor de Cristo. É um caminho de restauração e de transformação. Ninguém entende, né? E aí ela fala, eu não sei o que você está passando. E você também não sabe o que eu estou passando. Mas o que quer, e aí ela pega o maior de todos os exemplos, que é o exemplo de Jesus. E ela diz que Jesus olha para o Pai e diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então ela diz, eu não sei o que você está passando, você não sabe o que eu estou passando. Mas o que quer que esteja nesse cálice, beba. Porque o seu caminho, ele está depois dele. Forte. Deixa eu trazer uma passagem bíblica aqui que é muito nisso, está lá em João 16, na capítulo 16, 33. A gente não sabe o que você está passando aí, que você está escutando a gente, mas deixa eu trazer uma palavra de Deus para você. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, ou seja, tenham paz, porque aqui no mundo você vai ter aflição. Com Deus, muito mais complicado. Com Deus, mais tranquilo, mas vai ter aflição do mesmo jeito. Mas tende bom ânimo. Deus venceu o mundo, eu venci o mundo, então esteja próximo dele. Só basta estar próximo dele para você vencer o mundo, mas você vai ter aflição. Então não sei o que você está passando, mas tenha paz, libere perdão, que ficou muito forte aqui, né? E eu sempre trago, Camila, embasamentos, a gente sempre fala aqui, não é o que Marcelo acha, o que Rebeca acha. A gente tem a nossa vida baseada de fato na verdade. E a verdade é Jesus, a palavra viva dele. Então a gente sempre fala que a gente segue o manual de instruções que está lá na Bíblia. Então a gente viu, ó, perdão, tá onde? Tá na Bíblia. Aflição, bom ânimo, enfim, tá tudo lá na Bíblia. Então todo podcast a gente traz algum embasamento bíblico. E a história é tão linda que eu não consegui parar para ler, mas eu queria já aqui nesse final, encerrando, trazer... tá lá em 2 Coríntios, né? Capítulo 5, versículo 17. A gente falou muito em transformação com Deus, enfim. E aí ele diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já se passaram, eis que se fez tudo novo. Né? Então a gente vê que
Existe uma Camila antiga, Sim. mas que a gente vê todas aquelas características que Deus já tinha colocado, essas boas obras desde então, porque Deus faz As as sementes nossas... e os talentos. A gente vai falar sobre isso hoje na célula. Deus faz as nossas boas obras antes mesmo da gente nascer. E a gente vê que Ele te capacitou tudo isso hoje para onde você está e para o que você ainda vai ser. Então, que Deus continue abençoando você, sua vida, sua família, que vocês sejam realmente incentivadores da transformação das pessoas realmente em Cristo, que aquilo que você tem é muito forte e que essa mensagem ela consiga dissipar e que você não pare aí e que você continue nessa sua missão, porque é uma missão nobre e eu acho que a gente não tem dúvida que é uma missão realmente que Deus colocou na tua vida. Marcelinho falou assim, né, que o versículo diz, tendo bom ânimo, eu venci o mundo, no mundo tereis aflições. E às vezes as aflições, ele disse assim, com o cristão é um pouco mais fácil, mas não é porque a aflição do cristão ela é mais fácil, porque às vezes é pior, depois que você se torna crente, como você falou, né, aí que é mais difícil. E a gente passa por várias situações, mas como é bom passar pelo tempo difícil tendo Deus, sabe? Como é bom saber que Deus é seu pai. Ele tá cuidando de você, então você olha e diz assim, meu Deus, até a Andresa mandou no grupo da gente que fala, se o seu pai da terra, que é mau, ele lhe dá coisas boas, imagine o Senhor. Então a gente olhar pra vida com a certeza de que Deus cuida da gente, que Ele só nos dá o melhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você descansa nisso, descansa que o Senhor é seu Pai e está cuidando de você. Você passa pelo tempo difícil, dando glória a Deus, né? Dizendo, Senhor, eu estou passando. Mas eu creio que a tua vontade, ela é perfeita. Então, eu vou passar esse tempo difícil te dando glória. Assim como no tempo bom, eu vou te dar a glória. Então, essa é a diferença do cristão e do não cristão nos tempos difíceis. É que a gente pode descansar sabendo que Deus está cuidando da gente. A gente tem um pai. Sabe o que é que eu ouso dizer? Pra gente finalizar, eu digo que por isso que o crente ele é inabalável, por isso que todo mundo detesta o evangélico. A palavra orienta que nós devemos ser inabaláveis. Inabaláveis porque você olha, pode impingir a maior loucura, a maior tragédia na sua vida, na minha, na de Rebeca, na de quem tá escutando aqui a gente, mas a gente segue firme e forte porque a gente acredita num Deus que tudo pode. Então isso é muito louco aos olhos humanos. Quando a gente subiu há uns 4 semanas lá na igreja, naquele momento de gratidão, e o pastor Martim veio falar comigo, meu filho, é gratidão por quê? Aí eu disse, pelos desertos que Deus fez a gente passar. Aí ele olhou assim pra mim, tomou um susto, deu uma risada e saiu. Cara, se você falasse isso pra mim, pro Marcelinho do Antigo Testamento, se você tá ficando doido. Seu Deus não existe não, ele abandonou, você tá aqui buscando cada vez mais ele, e cada deserto mais profundo que tem. Mas toda vez que a gente passa pelos desertos, à medida quando eu sei que eu vou romper barreiras, é quando eu vejo que meu deserto, meus problemas são gigantes. Quanto maior o gigante, maior é o rompimento. É o Davi, né? Exato. Desse jeito. E vocês não têm noção. E é isso, quando a gente entende isso, não é fácil ter aflição, não é fácil passar pelos desertos. Ninguém quer, né? Mas é o que Camila falou, eu achei sensacional. Ninguém quer, mas a gente vai passar. Só o tempo de quando e quantas vezes, porque vão ser várias vezes, né? Quando passar, né? Tenha certeza. Quem nos separará do amor de Deus? É verdade. Não há aflição, não há circunstância, não há vale, não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Então, é essa certeza que deve nos levar a caminhar. E eu falei para vocês, só para deixar essa mensagem final, foi uma perspectiva que me fez avançar e me fez romper com o meu silêncio. Eu falei que eu nunca tinha estado em consultório de psicólogo. E aí, embora desejasse muito, mas até aquele momento nunca tinha efetivamente ido. E aí eu falei, eu não vou conseguir falar sobre isso. Não é possível, eu olhei e falei, não é possível que Deus esteja me pedindo isso. E aí isso me confrontava muito, eu sempre queria ali me esconder, me apagar. Eu não fui para minha formatura da escola eu não fui para minha formatura de direito. Eu não peguei minha carteira da OAB com todo mundo, porque eu não queria que as pessoas me vissem. Meu casamento foi muito íntimo, mas eu queria que tivesse sido só um almoço, só um jantar. Eu não queria ter que atravessar até o altar e não ter um pai para me levar. Mas meu tio mais velho me levou e Deus providencia tudo.
tudo. Então, assim, eu sempre quis me esconder. E esse era um lugar para mim de segurança e de proteção, de aparente segurança e proteção. Mas não era isso que Deus queria para mim. Então, tinha uma pessoa que eu conhecia muito, que eu confiava, assim, fez parte da minha trajetória. Eu falei, eu vou lá conversar com ela. Eu sei que ela tem uma cabeça parecida com a minha, princípios, valores. Eu vou lá ouvir o que é que ela tem para me dizer. E eu fui umas 3 vezes e no quarto encontro eu só chorava, dizia que não queria falar sobre isso, que não era possível. Para mim, foi um dos meus maiores desafios até hoje, foi romper essa barreira do silêncio. Por isso que eu falo, eu sei o que passa uma mulher que sofre. Porque eu não sofri, não foi com Camila. Mas pesa muito e é muito difícil falar sobre isso. Por isso que tanta gente prefere silenciar. Então, ela olhou assim pra mim, ela disse, Camila, te escutar me faz lembrar de uma frase de Spurgeon, que ele diz assim, se houvesse, que eu falei, eu não queria estar nesse lugar, eu não queria, eu só queria estar em casa, eu só queria que as pessoas não me vissem, não olhassem pra mim. E ela disse assim, eu sei que você crê. Então, deixa eu te dizer uma coisa que eu tô me lembrando aqui agora, é uma frase de Spurgeon, que diz assim, veja se faz sentido pra você, pode não fazer o menor sentido. Mas ele diz assim, se houvesse qualquer circunstância em que eu pudesse estar melhor do que aqui eu estou hoje, o meu Deus já teria me colocado nela. Essa frase está lá no livro A Soberania de Deus. Então, não é a circunstância que eu estou hoje. Isso foi há 3 anos. Eu perdi a minha mãe há 27. Não é a circunstância que eu estou hoje. É a circunstância em que eu estou. Se eu creio, essa é a circunstância que se apresentou para mim e o meu Deus está comigo nela. Amém. Sabendo ele, como Marcelinha disse, a perspectiva que ele tem hoje e da que ele tem do que nós seremos ou deixaremos de legado no futuro. Então é para isso que a gente caminha, é para isso que a gente avança. E para fechar com um testemunho, que é uma coisa que eu gosto de falar porque é real, esse é um Deus real. Esse não é um Deus distante. Esse não é um Deus distante. Esse não é um Deus que se moveu e que falou nas Escrituras. Esse é um Deus que fala hoje, que muda histórias hoje, que nos leva a testemunhar para mudar a sua história. Não só a minha, para que isso que aconteceu na minha, aconteça também com você. Essa transformação de coração. Não é uma transformação de situações, entenda, geográficas. Deus também muda a geografia, mas não é a geografia, não é o lugar que você está, não é a profissão que você tem. É você ser quem você veio para ser, aonde você estiver, na circunstância que você estiver. Então, naquele dia, voltando lá para os meus 10 anos de idade, para aquela circunstância, órfã de pai e de mãe, perdi tudo num dia só, e um dia eu tinha tudo. Na quinta-feira, como um dia como hoje, eu fui dormir e eu tinha tudo. Tinha uma criança de 10 anos que ela tem um pai, uma mãe, uma família, ela tem absolutamente tudo que ela precisa na cabeça dela para se desenvolver em segurança, que é o amor, é o elo mais próximo e é o amor. Então, para ela, eu tenho 2 filhos. Para eles, nós somos tudo, nós somos o mundo deles. Então, para aquela criança que no fim da sexta-feira foi dormir sem absolutamente nada, olhando para Deus e dizendo, meu Deus, e agora? A gente saiu da casa da minha avó e o velório em interior, ele é na casa da pessoa. Então, a última imagem que eu tenho da casa da minha avó é essa. É da minha mãe, é do corpo da minha mãe sendo velada, a minha casa repleta de gente, e eu sem saber de nada, é ter entrado no quarto onde tudo aconteceu. Eu tenho as imagens até hoje, eu tenho a imagem da última vez que eu vi a minha mãe se arrumando no espelho para me deixar na escola, eu sei a roupa que ela usava, tudo. Eu lembro, é uma memória muito viva, como eu disse a vocês. E naquele dia, ao fim do dia, eu estava saindo da minha casa com a minha tia, a única que conseguiu ficar de pé naquele momento para acompanhar o velório até o cemitério, né? Pra gente fizesse o sepultamento. E naquele dia, com 10 anos de idade, eu olhei para o céu, elevo os meus olhos para o monte, para os montes, de onde vem o meu socorro. E eu levei, sem conhecer absolutamente nada disso, eu levei meus olhos para o céu e eu disse, Deus, se vai ficar tudo bem com a minha mãe, manda uma chuva.
Foi mesmo. Manda uma neblina do sertão. O sertão não chove. Não chove. E naquele dia, o céu mudou. O dia amanheceu lindo, a sexta-feira linda, ensolarada, tudo bem. E naquele dia o céu mudou, o céu se fechou. E assim, o Senhor mandou uma chuva. E eu digo que essa chuva, que foi uma chuva de choro e de pesar, que todo mundo sentiu, a cidade sentiu muito o que aconteceu. E o Senhor transformou esse choro, esse pranto, em festa. A festa é a oportunidade de poder ajudar, é a oportunidade de não só mudar a minha história, mas de ajudar outras pessoas também a mudar a história delas hoje. E Deus transformou e fez com que essa chuva fosse uma chuva de bênçãos, que eu digo que é a chuva de bênção que vem me acompanhando até hoje, que eu vejo como a presença, a mão do Senhor. Todas as vezes que chove, eu lembro disso. Não tem como. Muitas vezes, acho que até Cabeto traz isso sobre o Atos, que muitas vezes que eles vão ministrar, chove. O último foi sobre tempestade. Foi. E assim, naquele dia que é um temporal, um tempo de inacreditável. E outro dia, Deus vai trazendo as coisas à memória, e outro dia eu encontrei uma pessoa de lá, uma colega advogada, e ela disse: Camila, e aquela chuva? Até hoje as pessoas na cidade lembram. Diga aí. Eu falei, não acredito, você lembra da chuva? Você lembra da chuva? Eu lembro da chuva. Eu disse, meu Deus, aquela chuva foi a minha primeira oração respondida. Deus, ele vai nos responder e algumas vezes ele vai ter um tempo silêncio, de né? resposta. Mas aquela foi a minha primeira oração respondida. E assim, se eu puder deixar uma última mensagem, é ore sempre. Ore com sinceridade de coração e Deus, no tempo dele, ele manda a resposta. Mas o cuidado e o favor, a gente vendo ou não, ele é essa presença que nos guarda, cuida e protege. E que se move de acordo com as nossas orações. Que palavra Meu poderosa. Deus, calma. Terminar o podcast. Nossa, Agradecendo muito. Bênção bênção demais. demais. Meu Deus do céu. Só agradecer mesmo. Como a gente já disse, agradecer pela sua vida, pela sua Amém. disponibilidade. Assim, todo o legado. Você começou falando de legado. E tudo que você falou da sua avó, eu vi em você. Tudo que você falou da sua mãe, eu vi em você. Então você juntou todas bom, as qualidades, Deus. tudo que você aprendeu e você tem transbordado isso. Amém. E todo mundo consegue usufruir Amém, né, que desse bom. transbordado do Senhor na sua vida. Que você seja forte, seja corajoso, que você medite na palavra de dia e de noite, que você não vire nem para a Amém. esquerda nem para a direita. Amém, amém. Que onde você botar seu pé, Deus vai estar com você e vocês vão prosperar, você e sua Amém. família. É o Amém. desejo da gente, né? Para vocês, com que a gente sabe certeza. que não é fácil, que são vários E muito gigantes aí, obrigada né? por ter vindo. Obrigada, Deus, minha foi gente. Obrigada maravilhoso, pelo uma convite. bênção. E que, assim, muitas pessoas possam ver esse podcast, porque eu tenho certeza que vai ser transformador. Eu queria deixar uma Demais. palavra final para a audiência. É pra você ver quão é transformador e quão vale a pena realmente você ter sua vida caminhada com Deus. Você consegue ter o amor que só Ele lhe dá, você consegue perdoar aqueles que te ofenderam, você consegue transformar a vida de outras pessoas, você consegue passar as aflições desse mundo de uma forma mais sábia, não vamos dizer tranquila, mais sábia, com o caminho e o cuidado de Deus. E quando você está com Ele nos momentos bons e nos ruins, Ele escuta a tua oração e tudo que Ele faz é para te transformar em algo melhor, para Amém. estar próximo dele. E esse é o desejo que eu tenho para vocês, que vocês entreguem a vida de vocês ao Senhor, que suas vidas sejam transformadas. E se vocês curtirem, gostaram e aprenderam aqui realmente nessa transformação, compartilha com o máximo de pessoas. Com quem precisa ver, porque às vezes a Isso. gente assiste e lembra de uma pessoa, meu Deus, essa Verdade. pessoa precisa ver. Então que essa mensagem chegue em quem precisa chegar. E deixar aqui o Instagram de Camila. Como é o nome, Camila? Desculpa, Antes que aconteça, né? Que era a da... O antes que aconteça o programa, eu não... Isso, o programa que... não, mas assim, para as O antes pessoas que que estão aconteça, sofrendo, isso, que elas possam... Como é? Deixar o arroba. Deixa o arroba Perfeito. e o meu também. Perfeito. Show. Então, assim, quem precisar, estiver sofrendo, e Camila deixou muito claro, o abuso não é só físico, não. É psicológico também. Então, não se rompa no silêncio. Às vezes, o silêncio é o mundo invisível ali te segurando
para te trazer uma tragédia. Então, realmente, procura os especialistas, procura essa pessoa, procura, né, Camila, alguém procura que ajuda, tá ali seja próximo de familiar. você, né? Ajuda, pronto. Muitas vezes você não tem condição de Até romper lá, o silêncio, entendi. ir até uma delegacia, fazer uma denúncia, nem pegar um telefone, é muito difícil. Então, veja, comigo, eu não conseguia falar. Imagine. Imagina Quem a tá pessoa que vivendo, hoje né? está vivendo isso. Gente, é muito difícil. Então, assim, procura alguém que possa te ajudar, te orientar. Um psicólogo, sabe? Se você não consegue chegar realmente na polícia, não consegue se abrir com uma pessoa da família, acha que não é adequado, procura um psicólogo, procura um médico. Hoje ele vai ter uma instrução, sabe? As pessoas, você profissional, procura se informar, procura ser esse canal de romper essas barreiras para essas mulheres. Tem que ter ajuda. A gente só consegue, é uma barreira que a gente só consegue vencer, essa do silêncio, com ajuda. Perfeito. Perfeito. É isso. Então, Deus abençoe Tchau, vocês. tchau, Deus abençoe. Até a próxima.